Nosso tema dessa noite é a disciplina de Deus. Nós temos um texto base aí para nós começarmos o nosso estudo. Está na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 12, não é? E antes de a gente começar a falar sobre os versículos aqui, normalmente, né, quando não se tem o conhecimento da graça de Deus, quando se está na lei lá, sem o conhecimento da revelação que é dada por Deus, as pessoas dizem que Deus pesa a mão, né, Deus traz maldição sobre a vida das pessoas, e na verdade isso era no velho pacto. Amém? No novo pacto, a palavra de Deus diz que o novo pacto é um pacto de melhores e superiores promessas. Então a palavra de Deus diz que Deus disciplina, corrige, açoita a todo filho que recebe. Deus não pesa a mão. Amém? Na verdade, é uma lei espiritual que a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Amém? Então é uma lei. Deus não pode desdizer aquilo que ele disse. Se ele colocou na sua palavra, vai se cumprir. Então se nós só semearmos alguma coisa errada, nós vamos colher esse erro que nós semeamos, não é? Então a palavra de Deus diz que existem etapas, que Deus disciplina, que Deus corrige, que Deus açoita, mas não é que Deus pesa a mão, é a consequência dos nossos próprios atos. Amém? Nós vamos então para Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então vamos parar por aqui, vamos ver esse versículo, o que nós podemos extrair dele, não é? Então primeiramente, não é? As pessoas costumam interpretar erroneamente quando Deus fala assim que Deus está nos exortando. Deus está chamando sua atenção, Deus está brigando com você. Na verdade, a palavra exortação, Deus está nos incentivando para que nós possamos corrigir nosso rumo e possamos ir na direção certa, para que a gente não continue andando de maneira incorreta diante dele. Então, quando Deus nos exorta, Deus está nos animando para que a gente possa até corrigir alguma coisa, mas não que Deus esteja bravo conosco, amém? Quando Deus nos exorta, Deus nos anima a continuarmos no caminho dele, porque Deus é um pai, amém? E o pai quer sempre o bem do seu filho. Deus tem, né, nós precisamos perder aquela ideia de que Deus é alguém lá longe, né, e que só está apontando o erro quando nós erramos, né? Não é essa a ideia que a palavra de Deus tem a respeito do próprio Deus, amém? Então a Bíblia diz assim que estáis esquecidos da exortação que como a filhos. Então Deus nos exorta como filhos, não é? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe como é que se trata um filho, não é? Se trata ensinando, mostrando o que é melhor para o bem do filho. O pai ou a mãe, quando vê o filho fazendo alguma coisa errada, às vezes ele pode até falar um pouco áspero, mas não é por causa que ele está bravo e ele quer punir o filho, é porque ele não quer que o filho erre, ele quer que o filho acerte, para que o filho não venha sofrer com aquela atitude que ele esteja fazendo, que o pai acredita ser a correta, amém? E nós, da graça de Deus, temos o discernimento dado por Deus para realmente podermos orientar os nossos filhos, amém? Então Deus nos exorta como a filhos, discorrendo, né? Dizendo assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Então, primeiro, você não pode menosprezar, você não pode deixar de dar o devido valor quando Deus está te corrigindo. Por quê? Porque a Bíblia diz: não menosprezes a correção que vem do Senhor. É Deus mesmo quem está te corrigindo, né? E aqui vale uma coisa também, que é Deus quem nos corrige, não somos nós quem devemos nos corrigir a nós mesmos. Nós devemos, com amor, nos exortar, nos incentivar à prática de boas obras, né? A palavra de Deus diz que nós devemos falar uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas muitas vezes tem aí fora alguns ministérios, né, que quando a pessoa erra, quando a pessoa faz alguma coisa de errado, né, principalmente com relação a usos e costumes, né, às vezes a pessoa vem na igreja de saia, por exemplo, igreja que exige que se use saia, mas no trabalho ela usa calça comprida, aquela coisa toda, ou então a igreja que proíbe que se tenha televisão. Tem um monte de igreja que proíbe essas coisas absurdas aí. E aí, ou então não pode cortar o cabelo, é proibido. E a irmãzinha foi lá e aparou a pontinha, aí descobre. Né? Então às vezes a pessoa é colocada em disciplina, é colocada no banco lá de trás, a pessoa é proibida de participar na ceia, até coisas mais graves. Tem até um livro do apóstolo Miguel Ângelo que ele relata que a filha de um pastor, por ter cortado o cabelo lá, foi chamada a atenção na frente da igreja, existem ministérios que eles trazem a pessoa até a frente e chamam a atenção da pessoa na frente de toda a igreja.
né? E aí pergunta-se para a igreja se a igreja perdoa, se a igreja não perdoa, o que deve fazer. A pessoa fica 3 meses sem ceia, 6 meses sem ceia, né? Isso é um absurdo, isso expõe a vida da pessoa. Não é isso que Deus tem preparado, né? E o apóstolo Miguel Ângelo relata lá no livro dele que uma filha de um pastor, depois de um episódio desse, ela acabou abandonando a igreja porque se sentiu humilhada, né? O pai queria mostrar que a casa dele tinha que dar o exemplo, né? E eu lembro que eu li no livro, mas eu me lembro mais do que a bispa Solange falou no estudo bíblico do ano passado, que disse que a moça saiu da igreja, né? Acabou entrando, se enveredando pelo mundo, acabou saindo na noite, acabou conhecendo um cara, acabou tendo relação sexual com ele, pegou AIDS e faleceu, né? Então você vê, né, o que fez um pai com a falta de conhecimento, né? Destruiu a vida da filha. É uma coisa terrível, né? E nós temos recebido esse conhecimento para saber que quando Deus nos exorta, a Bíblia diz que Deus discorre conosco como a filhos, filho meu. Então quando o pai, né, quando nós como pais exortamos os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles. E Deus também age dessa mesma forma. Por isso que nós, com o entendimento que nós temos hoje, nós sabemos que não somos nós que vamos chegar aqui e ficar apontando para a vida dos irmãos. É lógico que a Bíblia diz assim, que se você vir o seu irmão pecando, vai você e seu irmão, exorte-o. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ótimo, glória a Deus, né? Mas a Bíblia diz que quando você for, vigie para que você mesmo não seja tentado, para que você não caia no mesmo tipo de erro que o seu irmão está incorrendo. Então, existe todo um cuidado, não é? Para com o corpo de Cristo. Nós devemos cuidar uns dos outros no amor do Senhor, amém? Então a palavra de Deus diz assim que nós não devemos desprezar a correção que vem do Senhor. A correção só pode vir de Deus. Então se você, né, volto a repetir, se você vir o seu irmão pecando, você pode chegar e falar mais com amor, antes orando, para que você possa ajudar o seu irmão, mas não expondo. Você vê o irmão pecando aqui, você viu o que o cara fez lá, né? Isso não se deve fazer, né? Você não deve descobrir a vida dos irmãos, não é? Isso aconteceu lá no Velho Testamento, quando Noé, as águas do dilúvio baixaram, Noé se embebedou, não é? E aí ele ficou nu, e aí o seu filho Cão, que era da descendência do diabo, viu que o seu pai estava nu e já foi fofocar com os 2 irmãos. Falou, o velho está bêbado lá, vê que coisa absurda, né? A Bíblia diz que Sem e Jafé, né? Sem é o pai dos semitas e Jafé dos gentios, né? Diz que foram de costas com uma coberta, deixaram a coberta cair em cima do pai, para que não vissem a nudez do próprio pai. Então a Bíblia diz que nós devemos cobrir os nossos irmãos, nós não devemos expor a ninguém, amém? Isso é o que Deus coloca, porque é assim que Deus quer que nós cuidemos uns dos outros, amém? Então, palavra de Deus, isso nós não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor. E aí o versículo diz assim: nem desmaies quando por ele és reprovado, né? Às vezes nós passamos por situações na vida e você fala, meu Deus, eu não aguento mais, não é possível, é um problema atrás do outro, é uma tribulação atrás da outra, né? É uma porta fechada atrás da outra, e você não sabe o que está acontecendo. Você vem à igreja, você está dando o seu dízimo, você está cantando, você está sendo fiel, você está vindo aos estudos bíblicos, e você está passando por alguma situação que você não está aguentando. Tem alguma coisa que você fala, poxa, mas eu estou orando e as portas não estão se abrindo, né? Então, se está acontecendo isso com você, acendeu uma luzinha amarela. O Espírito Santo fala conosco, amém? Então a palavra de Deus diz assim, olha, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então, Deus reprova as pessoas, né? Por quê? Porque a pessoa está de alguma forma não andando de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem preconizado, de acordo com aquilo que ela tem aprendido. E essa reprovação de Deus quando vem às nossas vidas é alguma coisa tão forte que a pessoa, o Paulo diz aqui que é mais ou menos como quando a pessoa desmaia, né? Não sei quantos de vocês já desmaiaram ou já viram alguém desmaiar. A pessoa perde as forças, a pessoa perde o sentido, fica tudo escuro, tudo roda e a pessoa cai no chão. É mais ou menos esse sentimento que nós temos quando nós somos reprovados por Deus, amém? Porque nós estamos aqui, né, eu tenho certeza disso, que nós estamos aqui na igreja, na graça de Deus, nesse local onde Deus nos colocou, aqui é a escola da vida, né? Na verdade, ninguém nasce e ganha um manual, como ser pai, como ser mãe, como ser filho, né? Como ser um cristão. Apesar que nós temos a palavra de Deus para nos guiar, mas não existe um manual que diz que como você deve ser em cada parte da sua vida. E na igreja, através da palavra de Deus, Deus vem nos ensinar para que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as coisas, amém? E quando a Bíblia diz assim, não desmaies quando por ele és reprovado, então veja bem,
Existem pessoas que são reprovadas. Por quê? Porque na graça de Deus, quando se tem conhecimento da palavra, e eu falo isso com conhecimento de causa, não lá fora. E eu falo lá fora, não com demérito, porque, na verdade, eu e muitos de vocês estávamos na lei, amém? E Deus é soberano, e Deus nos tira de lá no tempo dele, tá certo? Eu estou aqui na igreja há 13, 14 anos, né, que nós estamos na graça. Existem pessoas que chegaram a 6 anos, a 7, a 8, a 3 anos, a 1 ano. Então, Deus tem o tempo determinado para cada pessoa para trazer a revelação da graça, amém? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui, nesse local onde Deus nos reuniu, aqui com a revelação da palavra da graça, não é como lá fora, não no sentido das outras igrejas, mas no sentido de uma escola da vida. Quando eu fiz o ensino médio e tal, estudei num colégio particular, né? Até a 8ª série eu estudei num colégio público, e depois eu fui no colégio particular. E tinha muito cara que não queria nada com nada. Então a gente falava assim, que era PPP, papai pagou, passou, né? Então papai pagou, passou, você pega o diploma lá e não tem problema. Na graça de Deus não existe isso. Se você não está 100%, Deus te reprova para que você possa aprender e ir para frente para ser vitorioso, amém? Deus não deixa que, não, vamos lá, falta 0,25 para fechar, Deus dá 0,25 e tudo bem, né? Deus quer que nós aprendamos, quer que nós sejamos realmente, é o que a palavra de Deus fala, né? Deus faz de nós um vaso novo, né? O oleiro está fazendo o vaso, né, do barro, de repente ele está fazendo um vaso muito bonito, chegou no final, o vaso trinca. O oleiro vai lá, esmaga toda a massa, joga água de novo, né, vai na roldana lá, o barro gira e ele faz um vaso novo. É assim que Deus faz conosco, amém? Então, lá fora, né, nas igrejas legalistas, quando não se tem conhecimento, na verdade, a coisa vai bem meia boca, né? E não é por culpa deles. Eles vão ter a revelação da graça, porque Deus não fez chegar a revelação da graça. Exceto aqueles que ouvem e não querem saber, e acham que não tem nada a ver, que é uma heresia, e não dão ouvidos à voz de Deus. Porque existem aqueles a quem a revelação da graça não chegou, existem aqueles a quem a revelação da graça chegou, e a pessoa não dá ouvidos, a pessoa não quer saber da graça, prefere viver na lei. Mas aí é com Deus, amém? Então, nós temos esse conhecimento aqui, e quando você é trazido por Deus aqui, Deus vai fazer você 100%. 99% não serve. Amém? Nós caminhamos para a perfeita varonilidade de Cristo, diz a palavra de Deus. Amém? Nós não somos perfeitos na nossa carne, mas Deus quer fazer de nós verdadeiramente vasos de barro para manifestar a excelência do seu poder. E esse é um vaso de barro, mas o vaso precisa estar bem feitinho, não pode ter trincas nem rachaduras. Então, a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos menosprezar a correção que vem do Senhor, nem desmaiar quando nós somos reprovados por Ele. Então, se você está desmaiando, está passando por uma situação muito difícil, dá uma pensada, dá uma checada, né? Verifica se não está acontecendo alguma coisa na sua vida, de acordo com o que nós vamos estudar hoje à noite, para ver se você não está sendo reprovado por Deus, amém? E quando Deus fala que reprova, né? Não é que nós estamos excluídos de Deus, você reprova, né? Lá fora, quando alguém é reprovado na escola, a pessoa tem que fazer de novo aquele ano, aquela série, né? E o que acontece quando uma pessoa é reprovada? Eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência, eu, graças a Deus, não tive. Mas uma pessoa, quando perde um ano, não é, na escola, ela chora, ela fica triste, não é? Ela vê os seus amigos indo para frente na próxima série e ela tem que fazer tudo de novo, não é? Mas por que isso? Porque Deus repreende, diz a palavra, filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, porque nós somos filhos, é que Deus nos corrige, e se houver alguma coisa que realmente está impedindo o nosso desenvolvimento, Deus vai nos reprovar. Está reprovado, vamos começar de novo. Amém? Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Né? Então você veja o cuidado, fala, puxa, mas Deus açoita, Deus corrige, é para o nosso bem. Você vai ver que tudo o que Deus faz, diz a palavra de Deus, é bom, e a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então esse açoite, essa correção de Deus vem, segundo a palavra de Deus, para nosso aproveitamento, amém? Já que você é filho, toda vez que for necessário, Deus vai disciplinar você, amém? Que você possa receber isso, porque a palavra de Deus diz, não menosprezes a correção que vem do Senhor, que você não despreze aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há
que o pai não corrige, né? Então isso nós vemos na vida secular. Todo pai, toda mãe, né, quando vê o seu filho fazendo alguma coisa errada, ele fala assim, ó, não faça isso, faça desse jeito, está errado, você vai se queimar, você vai se machucar, né? Isso não é bom, isso é errado, né? Então todo pai procura, com a sua inteligência, com o seu entendimento, corrigir o seu filho. E a palavra de Deus diz que Deus nos exorta como os nossos pais, só que Deus, né, tem a sabedoria total. Então Deus pode nos exortar e nos corrigir exatamente naquilo que nós precisamos ser corrigidos. E a Bíblia fala assim no começo do versículo 7, é para a disciplina que perseverais, amém? Então Deus quer nos disciplinar, Deus quer nos ensinar para que a gente seja disciplinado e a gente não vire nem para a esquerda nem para a direita. Então é para a disciplina, e a Bíblia diz que nós temos que perseverar. Então nós devemos perseverar na palavra para que nós possamos ser disciplinados, não é, por Deus, para que nós possamos andar no caminho correto. Se você ver essa palavra disciplina, né, na escola, na faculdade, né, no colegial, seja lá o que for, as matérias são também chamadas de disciplinas. Não é? Então a palavra de Deus diz que Deus disciplina, corrige e açoita. Quando Deus está nos disciplinando, é quando nós estamos começando a andar nos caminhos do Pai. Nós estamos começando a aprender lá as matérias do reino de Deus. Então Deus ensina o que nós devemos fazer, o que nós não podemos fazer. Isso é a disciplina de Deus. Se a pessoa... Deus está disciplinando, e a pessoa não dá ouvidos àquilo e não anda de acordo com aquilo que tem ouvido, Deus vem depois e corrige, amém? Então você, quando esteve na escola, você ia lá, fazia os exercícios, né? Aí o professor dava o resultado, e se você errava, você corrigia, né? O que é corrigir? É pegar alguma coisa que estava errado e tornar a coisa certa. É isso que Deus faz conosco, né? Deus corrige, por quê? Porque tem alguma coisa que não está de acordo com a sua palavra, e Deus vai corrigir e vai tornar aquilo que estava imperfeito numa coisa perfeita nas nossas vidas. Versículo 8. Agora o que a palavra de Deus diz, né, sobre as pessoas que estão sem correção? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Amém? Então, se você passa por disciplina, por correção, por açoite, né? Se você tem esse discernimento, agora que você está sabendo como é que Deus trata os seus filhos, né? Significa que você é filho. Porque quando uma pessoa está sem disciplina, sem correção, sem açoite, significa que é bastardo. Não é? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, poxa vida, né? A gente vem aqui à igreja, a gente dá o dízimo, a gente ora, a gente está batalhando, e às vezes a pessoa olha para o lado e fala assim, poxa, mas meu vizinho é um idólatra, é uma pessoa que não está nem aí com a vida, ele trai a esposa, ou ele não é nem casado, ele tem um monte de namorada e tal, e o cara é bem sucedido, o cara tem carro do ano, o cara viaja todo ano para a Europa e tal. Se ele está sem correção, ele é um bastardo, amém? Pode ser que não tenha chegado o dia dele de ouvir a palavra, pode ser até que seja um eleito, mas se a pessoa já ouviu a palavra, se você já pregou para ela, e a pessoa não está nem aí, não é? E a pessoa continua andando sem correção, significa que a pessoa não é filha de Deus, amém? E nós vemos isso na casa de Deus mesmo. O apóstolo Paulo usa uma expressão que diz assim, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. No mundo aí, nas igrejas aí fora, usa essa expressão para colocar culpa nas pessoas que às vezes saem da igreja, quando as pessoas descobrem falcatruas no ministério. Aí o pessoal sai da igreja, e para o pastor continuar sendo ungido, ele fala, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, aquela coisa toda. Mas na verdade, Paulo está dizendo sobre aquelas pessoas que verdadeiramente saem da igreja e que não eram filhos de Deus, né? Então, nós vemos isso aqui na igreja, nós já vimos, né, quem está há mais tempo aqui, que às vezes a pessoa vem na igreja tal, e de repente sai. Sei lá por que motivo. E aí você olha a vida da pessoa, você fica, né, Deus muitas vezes permite saber. Normalmente Deus permite saber mais na vida daqueles que são filhos, que você vê que a pessoa está em disciplina, está em correção, né, que a pessoa não deu ouvidos, que a pessoa não valorizou a palavra que recebeu aqui nesse altar, né, e aí você vê que a vida da pessoa está capengando. É filho, está na disciplina, né, Deus vai tratar, Deus está tratando. E de vez em quando você fica sabendo de outras pessoas também, né, eu já até contei um testemunho aqui uma vez, tal, que a pessoa vinha para a igreja, tal, aí ficou sem vir na igreja, sei lá, uns 6, 8 meses, de repente passou, voltou, não, olha, está tudo em ordem, tudo em paz, está tudo não sei o que. Ela falei, como é que pode? A pessoa está fora da igreja há 8 meses e está falando que está tudo bem. Então, alguma coisa está errada, né? Se a pessoa sai da igreja e vem aqui para dizer, não, Deus está me abençoando. Não, Deus não é incoerente. Amém? Então, quando a pessoa sai e a vida da pessoa está normal, está maravilhosa, é bastardo, não é filho, não está na correção e vai viver afastado. E está afastado da igreja, sei lá, mais 5, 7 anos, 8 anos que a pessoa nunca mais veio. Amém? Então a gente tem esses parâmetros assim para verificar quando a pessoa é um filho de Deus, a pessoa sempre é disciplinada pelo Pai. Então, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Então todos os filhos
passam pela correção. Não tem ninguém, não tem nenhum filho que deixe de passar pela correção, porque Deus corrige a todo filho a quem recebe, diz a palavra, amém? Versículo 9. Além disso, não é? Paulo fala, além dessa correção que Deus nos dá, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Então, não é? Acredito que todos nós aqui, não é? Respeitamos aos nossos pais, às nossas mães, durante muito tempo das nossas vidas, né? Quando estávamos ali debaixo da sua tutela e tal. E a Bíblia diz assim, se nós ouvíamos, se nós respeitávamos aos nossos pais, muito mais nós devemos ser submissos ao Pai espiritual, e então viveremos. Amém? Então, veja aqui que Deus é o Pai espiritual, é o Pai dos espíritos, dos eleitos do Senhor. Amém? Então, por isso que nós temos aí aquela revelação da palavra de Deus, não é? Que nós sabemos que o ímpio não tem espírito, o ímpio é apenas alma vivente. Amém? Por quê? Porque se Deus é o Pai dos espíritos, Deus nunca enviaria um filho seu para o inferno. Amém? Então o ímpio é apenas alma vivente, mesmo porque, né, nós também temos, né, Deus tem falado no nosso coração, né, que no inferno, o que vai haver no inferno? Dor, ranger de dentes, né? E para ver ranger de dentes, para ver dor, tem que ter um corpo vivo, um corpo com a alma vivente. Amém? Então, só para que os irmãos possam ver que Deus é o Pai espiritual, é o Pai dos espíritos, e Deus não é o Pai dos ímpios, porque os ímpios não têm espírito. Versículo 10. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, tudo que você passar por disciplina, por correção, por açoite, né? Se você está aprendendo, se você está sendo corrigido, ou se Deus está, né, falando assim, olha, desse jeito não dá, né? Desse jeito Deus fala, vem para cá, filhinho, vem com o papai aqui no céu, vem ficar aqui no céu com o papai. Vem um açoite, de repente você não vê mais a pessoa aqui embaixo, né? Foi recolhida fora do tempo, antes do tempo, porque Deus não permite que a pessoa fique aqui emporcalhando, sujando o seu nome. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, e se a pessoa decide viver deliberadamente no pecado, Deus, opa, né? Nós vamos ver isso lá com o apóstolo Paulo falando daquele pessoal lá de Coríntios, amém? E ontem nós estudamos sobre o repouso, o crente no repouso, amém? Repouso, descanso, o crente no repouso, o crente no descanso do Senhor. E ontem nós lemos um versículo, eu vou repetir, não está na tela, mas eu vou repetir, os irmãos vão lembrar. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, pelas promessas de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, nós aprendemos ontem que nós devemos entrar no repouso de Deus, para que as promessas grandes e muito preciosas, não é, que nós recebemos de Deus, nos façam tornar coparticipantes da natureza divina. Então Deus nos abençoa para que nós possamos ter participação na natureza divina. Amém? Deus não nos abençoa para você ter carro novo, casa nova, emprego novo, mulher nova, sei lá o que você quer novo, né? Então não é para isso, não, para nós esbanjarmos no nosso próprio prazer. Deus tudo nos dá para que o nome dele seja glorificado. E Deus quer, Deus tem prazer na nossa alegria, na nossa vida em abundância aqui. Mas Deus faz tudo para o louvor da sua glória. Então nós lemos ontem que Deus nos dá todas as suas promessas, não é? Para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. E no versículo 10, Deus diz assim, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus nos disciplina para que a gente seja participante da santidade de Deus, para que nós possamos manifestar a vida de Deus na nossa vida. É por isso que Deus nos disciplina, amém? Para que nós possamos manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. Versículo 11, diz assim, olha, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é? Então, quando você está sendo disciplinado, quando você está sendo corrigido, não é uma coisa gostosa. Ah, aleluia, estou na disciplina do Senhor. Que coisa, oh, irmãos, entrei na disciplina. Irmãos, estou sendo corrigido, irmãos, estou sendo açoitado. Na verdade, nós sentimos muita tristeza, muita angústia quando nós estamos sendo disciplinados. Porque nós não estamos andando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, a Bíblia já afirma, toda disciplina. Não, eu estou sendo disciplinado, mas eu estou em paz. É mentira.
Amém? Não podemos ser hipócritas, não podemos fingir. Porque se você está sendo disciplinado, Deus quer que você tome consciência de como está a sua vida diante dele. Amém? Então, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, depois que você é exercitado pela disciplina, não é? O que é ser disciplinado? É uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que consegue fazer as coisas na hora certa. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu sempre oro, eu controlo a minha boca. Então a Bíblia diz que nós devemos ser exercitados, não é, nessa disciplina, para que nós possamos produzir um fruto pacífico, frutos de justiça. Então, você sendo disciplinado por Deus, os frutos que você vai produzir na sua vida vão ser frutos bons, frutos agradáveis diante de Deus. Amém? E quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus sobre disciplina, correção e açoite, né, e você começa a passar por provações, as portas não se abrem, as pessoas já falam, é demônio, não, o demônio, o diabo está, não, precisamos fazer uma corrente, precisamos fazer alguma coisa, porque o diabo está fechando todas as portas, né, perdi meu emprego, bati meu carro. Opa, não é o diabo, não é? Deus disciplina, corrige, açoita todo filho a quem recebe. Né? Eu conheço vários exemplos assim, de vida de pessoas que deram uma pisadinha na bola e Deus vai lá e dá uma apertadinha. Né? De repente a pessoa fala, por que aconteceu isso? Pare e pense. Né? Porque se a disciplina que Deus traz para a nossa vida é para o nosso aproveitamento, se você estiver na disciplina, você vai saber que você está na disciplina. Porque Deus vai mostrar. Se Deus mostrar alguma coisa errada, então você vai saber, então estou na disciplina por causa disso aqui. Plantei errado, estou colhendo, estou sendo disciplinado. Se você não sabe, se Deus não está mostrando, então não é disciplina pelo que você está passando. Você está passando por uma provação. Deus está provando você para que você saia ainda melhor daquilo. Você está bem, está em paz com Deus, mas Deus permite que venha uma tribulação na sua vida, uma provação, não é? Para que você cresça, para que você mantenha firme a sua confissão. Então, nós devemos ter esse discernimento para saber quando nós estamos sendo disciplinados, corrigidos, ou quando nós estamos sendo provados. Amém? Porque quando nós estamos sendo disciplinados, nós temos que identificar o erro e falar, opa, deixa eu tirar isso aqui da minha vida e me acertar diante do Pai. Amém? Então, agora é o pensamento. Através desse estudo, veremos como Deus disciplina, não é, como Deus educa os seus filhos. A salvação não se perde, mas Ele disciplina seus amados. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Isto tudo para que nós possamos participar da sua santidade. Então, Deus faz tudo isso com as nossas vidas, né? Para que nós possamos ser participantes da sua santidade, para que nós possamos, como nós lemos em Pedro, ser coparticipantes da natureza divina. E aqui tem do grego, não é? Paidel, não é? A palavra disciplina é paidel, e tem o significado também de treinamento. Deus está nos treinando. Amém? Vamos ao ponto 1. Deus garante que proverá este cuidado a todos os seus filhos, a todos os eleitos. Hebreus 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, como eu disse, a disciplina, não é, passa na vida de todo filho de Deus. Alguns mais e outros menos. Quem ouve e pratica vai passar menos pela disciplina. Amém? Vai passar mais fácil de ano, não vai ser reprovado. Quem ouve e não pratica, quem faz ouvido de mercador, quem ouve e fala, mas não era bem assim, não é? Tome cuidado, irmãos, não é? Para não julgar a palavra que vem do altar, não é? Tenha sempre o seu coração aberto, disposto a receber aquilo, porque às vezes a bispa está pregando alguma coisa, e às vezes Deus não nos dá um entendimento, a revelação na hora. Então, sossegue o seu coração. Quando Deus falar alguma coisa, aqui nós temos a certeza absoluta que Deus está no controle total. Amém. Quando Deus coloca alguém no altar trazendo uma palavra, receba. Se você não entendeu, não fique, não é bem assim, não, mas eu não concordo. Opa, como você não concorda? Não é? Quando Moisés estava lá no deserto dirigindo o povo, chegou a irmã dele e falou assim, quem é você, Moisés? Deus fala comigo também. E ela ficou leprosa na hora. Né? Então, cuidado com você, para você não abrir a sua boca, para que você não entre em disciplina. Não, mas eu não concordo, não, mas eu não acho. Que acha? Aqui não é para ninguém achar nada. Deus diz e nós obedecemos. Amém? Aqui ninguém, eu não acho coisa nenhuma aqui. Né? Lá fora as pessoas acham muito. Aqui se está na Bíblia, nós cremos. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo para com a palavra, que se a gente não entender alguma coisa, devemos falar, Senhor, não entendi. Senhor, me explica isso. Né? Porque Deus vai mostrar para você. E tenha paciência.
Não é? Eu já contei aqui algumas vezes que quando a bispa pregou a primeira vez sobre o ministério angelical, eu falei, anjo, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Né? Eu falei, Senhor, vou esperar. Passou quase 2 anos, aí Deus mostrou depois. Mas Deus está no controle de tudo, amém? Nós devemos esperar, porque Deus no tempo oportuno, no momento certo, vai nos dar a revelação daquilo. E Deus quer saber se nós estamos ali submissos, ou se nós estamos achando, não, mas pô, que os caras estão inventando um monte de doutrina agora? Não, ninguém está inventando nada aqui, amém? Tudo vem do coração do Pai para as nossas vidas. Gálatas 6, 7. Agora diz assim, esse versículo é bastante conhecido, não é? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, quando é que nós zombamos de Deus? Como é que nós zombamos de Deus? Quando a gente ouve a palavra e fala assim, mas não é bem assim, não, tudo bem, a gente dá um jeito, não, tudo bem, falou, mas ela tem interpretação dela, eu interpreto de outra forma. Isso é zombar de Deus, isso é zombar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o sim é sim, o não é não, e o que passar disso vem do maligno. Amém? Então, a nossa mente não pode ficar dividida. Nós temos que ter a nossa mente ouvindo da palavra de Deus. E como eu acabei de dizer, se você não tem a total revelação, descanse em Deus. Amém? Deus é Deus por isso, porque Ele tem mistérios, Ele tem coisas que Ele revela a quem Ele quer. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os seus íntimos. Amém? Que os segredos do Senhor são para os seus íntimos. Então, se você quer estar mais perto de Deus, não para que, eu sou íntimo da irmã, agora eu sou poderoso. Não, irmão, é para que você esteja cada vez andando mais de acordo com a vontade de Deus, saindo cada vez mais da disciplina. Então, seja íntimo do Pai, amém? Estando aqui presente, orando, não é? Colocando a sua vida em linha com a palavra, para que você possa ter essa intimidade, descobrir os segredos do Pai cada vez mais rápido, para o seu bem mesmo. Amém? Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus, não é Deus. Deus não muda, não é aquele negócio, Deus sabe, Deus entende. É lógico que Deus sabe, é lógico que Deus entende. Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Amém? Então não fica, mas Deus vai entender por que eu vou fazer isso. Não, eu tinha que dar o dízimo agora, mas eu vou dar meu dízimo o mês que vem só, porque apareceu um negócio aqui que eu vou fazer uma aplicação, vou ganhar 30%, e eu vou dar meu dízimo e vou dar mais 30% e vou dar mais 10% sobre os 30% que eu ganhar. Não é? Deus diz que o dízimo são as primícias. Tudo aquilo que vier das suas mãos, não é? Nós devemos dar primeiramente aquilo que pertence a Deus. Então, tome cuidado com aquilo que você acha que você pode fazer, porque de repente você começa a entrar na disciplina do Senhor. Não é? Se tem dízimo, mas pode ser qualquer outra coisa. Não é? Mas não tem importância, né? Vou dar não vou assim, não vou emitir a nota, né? Fiscal, quem vende, não tem problema, né? Tem problema. Eu consegui aqui, puxa vida, botar uns recibos a mais aqui no meu imposto de renda, para ver se eu recebo maior restituição. Afinal de contas, o governo é um absurdo, tirar 27,5% do meu salário, né? Irmãos, dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, e Deus vai fazer prosperar aquilo que chegar nas suas mãos. Amém? Versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, isso aqui plantou, colheu, não é? Plantou certo, colheu certo, não passa pela disciplina. Plantou errado, vai colher errado e vai ser disciplinado, corrigido e açoitado por Deus. Agora o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, volto naquele versículo que nós lemos lá em Hebreus, não é? Que Deus diz assim, não desmaies quando por ele és reprovado. Então, se você for reprovado, está sendo reprovado, está sendo disciplinado, açoitado, não desmaie, não desmaie, não perca as forças, não é? Mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar, não desfalecer, porque a seu tempo nós vamos ceifar, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Se Deus está nos disciplinando, nós ouvimos o que Deus diz, amém, não era assim, é assim, então você começa a plantar certo, e a Bíblia diz, porque a seu tempo você vai ceifar isso que você começou a plantar certo, se você não desfalecer, amém? E no começo do versículo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Não é fazer o bem no sentido de fazer as coisas para Deus, para os irmãos, na obra, no sentido de barganhar. Não, eu tenho que fazer porque Deus vai me dar. Não. Nós temos que fazer o bem, nós temos que amar, nós temos que repartir a palavra, repartir tudo aquilo que Deus tem feito chegar às nossas vidas, porque a Bíblia diz que isso é para isso que nós somos colocados, para não amaldiçoar, para bem dizer, para fazer sempre o bem, não é? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é bom e nós devemos manifestar a sua bondade através das nossas vidas também. Versículo 10 diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não é? Então, veja bem o que Deus está dizendo, porque a palavra de Deus diz assim,
aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então se você, não, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, tal, e você tem alguma coisa no seu coração contra o teu irmão, você está sendo mentiroso. A palavra de Deus diz assim: quando você vier trazer a sua oferta ao altar, se você lembrar, não que você tenha alguma coisa contra o seu irmão, mas se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, se acerta e depois vem e traga a sua oferta para o altar. Porque Deus não permite isso. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tenha essas raízes de amargura, que impeçam a nossa plena comunhão na igreja, porque é muito fácil às vezes a gente querer fazer bem lá fora. Eu vi uma pessoa lá, eu dei uma esmola. Eu vi uma pessoa passando necessidade, uma mãe com um filhinho lá, eu fui lá e comprei um prato de comida, comprei um marmitex, dei para ele, nós precisamos ir na favela, naquele pessoal lá que queimou tudo, nós vamos levar, nós vamos fazer. A Bíblia diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, primeiramente, o bem deve ser feito aqui entre nós, aos da família da fé. O Senhor Jesus, Judas querendo meter a mão no dinheiro da bolsa lá, reclamou quando acho que foi Maria que quebrou o vaso de perfumes nos pés de Jesus, falou, poxa, esse dinheiro aqui, a gente podia ter vendido esse perfume e ter dado para os pobres, Jesus falou assim, olha, os pobres, vocês vão ter para sempre com vocês, sempre vai ter pobre, não se preocupa com eles que vai ter um momento certo de você ir lá e vender. Mas Judas estava preocupado com o dinheiro da bolsa, Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos preocupar em fazer o bem, principalmente para com os da família da fé. Amém? Porque não adianta você, eu vou lá fora, eu participo da turma da graça, eu vou no presídio, não sei o que lá, e você tem alguma coisa, que não está bem acertada com o irmão seu aqui dentro. Amém? Isso a Bíblia diz que impede a manifestação das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Vamos para o ponto 2. A disciplina é da parte de Deus e não do homem. Aquilo que eu já comentei agora há pouco, que nós não devemos expor a vida das pessoas. Deus nos chama, Deus nos disciplina, nos corrige, nos açoita, mas é Deus quem faz isso. Deus usa a palavra do altar, Deus usa a vida da bispa, a minha vida, a vida do bispo, a vida do pastor Bill, de quem for. Deus pode usar um irmão, você pode estar lendo a Bíblia e Deus estar falando com você, mostrando que você está em disciplina, mas é Deus quem faz isso. Não cabe a nós, não compete a nós sermos juízes ou estarmos aqui expondo a vida de qualquer pessoa. Nós devemos encobrir os pecados uns dos outros. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados, e nós fomos colocados por Deus para nos amarmos uns aos outros. Romanos 12, 19, a palavra diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se alguém fez alguma coisa com você, você deve orar pela pessoa, amar a pessoa, perdoar a pessoa, e nunca se vingar, porque a Bíblia diz assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se alguém fez alguma coisa contra você e é um ímpio, a Bíblia diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se é um eleito, amém, Deus vai disciplinar, corrigir e açoitar aquele irmão, mas não fique torcendo, Deus, disciplina aquele irmão, Senhor, porque não, Deus disciplina como filhos, Deus faz com amor para conosco, porque se você fica, a Bíblia diz assim: da mesma forma como você julgar, você vai ser julgado. Se você está pedindo, Deus, disciplina aquele irmão porque ele não devia ter feito aquilo comigo, você vai ser disciplinado da mesma forma quando você fizer alguma coisa com relação a algum irmão. Amém? Então, a Bíblia diz assim que você não deve se vingar. Entregue nas mãos do Pai, E uma coisa que eu aprendi aqui com a bispa acho que não faz um ano ainda, que foi uma coisa que me ajudou muito. Às vezes a gente tem dificuldade em perdoar as pessoas, e isso é uma âncora na nossa vida. Quando a gente não perdoa as pessoas, você não vai para frente. Então a bispa uma vez aqui no culto, faz 8 meses, 10 meses, ela falou assim: olha, quando você tiver alguma coisa, que alguém tiver feito alguma coisa para você, chegue para a pessoa e fale: olha, você fez isso comigo, você me entristeceu, você não devia ter feito isso, estava errado, tal, e pronto, já perdoa a pessoa, porque se a pessoa vai te pedir perdão, se a pessoa vai se acertar com Deus, o problema dela. Mas quando você fala, Senhor, eu falei, agora estou em paz, eu perdoo, porque a tua palavra diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, lá na lei ainda, Então eu perdoo, mas você fala para a pessoa, porque aquele negócio, não, eu esqueço, você não esquece. Então fale para a pessoa, ore antes para que você não vá com aquela mágoa toda, mas fala: olha, você me magoou muito, me entristeceu, me ofendeu, você me causou prejuízo, seja lá o que for, e fala: amém, eu te perdoo em nome de Jesus. E aí, se a pessoa, se Deus tocar no coração da pessoa, a pessoa de repente vai te pedir perdão, se não, também você fica em paz com Deus para liberar o seu perdão. Pelo menos comigo foi assim que as coisas começaram a fluir mais na minha vida, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28,
aí só está o... Ah, está o 28 também. Eu não sei se na apostila estava o 28, não, só estava o 31 e o 32, né? Paulo falando sobre a ceia, né? Falando sobre os coríntios. Então, veja o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer com nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, isso falando no sentido de participar da ceia. Agora, veja lá no versículo 31 e 32. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a palavra de Deus diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Não é? Então nós não devemos ficar querendo cuidar da vida dos irmãos. E quando a palavra de Deus diz cuida de ti mesmo, nós devemos nos julgar a nós mesmos. Nós devemos de vez em quando dar uma parada e ter uma autocrítica. Falar assim, poxa, será que eu estou agindo certo com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, na igreja, não é? Porque a Bíblia diz assim: se nós julgamos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados pelos outros. Porque quando você julga você mesmo, se você encontra ali alguma coisa que não está de acordo, você fala: Senhor, isso aqui realmente não está de acordo com a tua palavra, me perdoa, Senhor. Se você ofendeu alguém, você vai e pede perdão, e você está liberto daquilo. Porque a Bíblia diz assim: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós julgamos a nós mesmos, não é? E encontramos ali alguma coisa que não está de acordo, o que a Bíblia fala? Nós somos disciplinados pelo Senhor para que a gente não seja condenado pelo mundo, não é? Como é que a gente é condenado pelo mundo? Bom, o mundo já nos condena, o mundo já não, né, fala que a gente é louco, vem na igreja, dá dízimo, aquela coisa toda. Mas uma forma do mundo nos condenar e condenar muitos cristãos é quando a pessoa é crente, diz que é crente, anda com Bíblia, aquela coisa toda, e tem atitudes lá fora que não condizem com a palavra de Deus. Aí o que os caras falam? Ah lá, aquilo lá é crente? Né? Quem assistiu a peça aqui da linha tênue, vai lembrar que quando o pessoal estava no estacionamento aqui, né, o seu bigode, o bigodinho, falando: mas eu vou nessa igreja, imagina, os caras só brigam todo dia. Né? Então, essa é uma forma de nós sermos julgados pelo mundo. E a palavra de Deus assim: o nome de Deus é blasfemado por vossa causa entre os gentios. Então, quando nós não temos um proceder santo, quando nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, que não agradam a Deus, lá fora, aí as pessoas falam: isso é crente? Pelo amor de Deus. Né? Então, nós somos condenados pelo mundo, porque o mundo está vendo que nós não estamos agindo de acordo com aquilo que nós professamos na nossa fé. Né? Porque as pessoas têm ideia: alguém que é crente é alguém que teoricamente seria correto, seria honesto, seria uma boa pessoa, amorosa, teria domínio próprio, e às vezes as pessoas dão um péssimo testemunho lá fora. Amém? E com isso o nome de Deus é blasfemado, e com isso nós somos julgados pelo mundo. As pessoas falam: isso aí é crente? Né? Está dando uma sentença para você. Pelo amor de Deus, isso aí não é vida. Né? Se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Né? Tem muita gente que diz isso. Né? Se isso é ser crente, eu prefiro ficar na minha vida, que eu estou muito melhor aqui fora. Né? E infelizmente, né, o próprio apóstolo Paulo diz que, nós vamos ler lá em Coríntios, que diz que na igreja acontecia uma coisa tal que nem entre os gentios se ouviu dizer que acontecia. E isso, infelizmente, é verdade. Eu vim de um ministério que as coisas que aconteceram naquele ministério, num determinado tempo, eu nunca ouvi falar de acontecer lá fora. De roubo, de adultério, de abortos, de mentiras para encobrir mentiras, de coisas absurdas. Né? E é o que a palavra de Deus fala: nem entre os gentios se ouve que isso aconteça. E às vezes acontece na casa de Deus. Por quê? Porque as pessoas dão lugar à carne. E isso acontece na casa de Deus, não por ímpios, por filhos de Deus que não sabem subjugar a sua carne. Amém? Amém. Ponto 3. Os bastardos, os filhos do diabo, não são disciplinados por Deus porque não são filhos. Amém? Hebreus 12:8, nós já lemos, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não é? Então Paulo estava escrevendo para a igreja, para que a pessoa visse: você está sem correção, então você é joio aqui no meio do trigo, logo você vai espirrar daqui. Né? Então Paulo dá esse entendimento. Paulo fala abertamente à igreja: olha, se tem alguém que você está vendo no meio da igreja, que está aprontando, que está fazendo um monte de coisa, você pode ter certeza que não é filho, que é bastardo. E no tempo de Deus, Deus é que faz a separação entre o joio e o trigo. Deus, com a palavra sendo enviada, uma hora o joio não consegue mais ficar naquele meio. Amém? Graças a Deus porque você está aqui na casa do Senhor. Amém? Você é trigo, é peixe bom, é árvore boa. Ponto 4. Exemplos bíblicos de bastardos e filhos do diabo. Então aqui tem algumas passagens bíblicas, não é? Para quem, né, eu acredito que a maioria de vocês já está aqui conosco há bastante tempo, mas a palavra de Deus diz que existem duas sementes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? E existem os filhos do diabo que não são disciplinados, que são os bastardos que a palavra de Deus fala. Então, no livro de Judas, no versículo 4, diz assim:
pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então veja, quando Deus fala dos filhos, né? Filho amado, né? Predestinado, pedra viva, reino e sacerdócio, né? Agora quando são ímpios, são certos indivíduos, né? Certos indivíduos aí se introduziram com dissimulação. Então o ímpio, não é? Ele sempre se introduz com dissimulação. Ele é um lobo enrostido, não é? Naquela pele de ovelha. Vem, paz do Senhor, irmão, ou abençoado, ou eleito, não é? Mas nós devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que existem lobos em peles de ovelha. O apóstolo Paulo falou assim, olha, após a minha partida, penetrarão no rebanho de Deus lobos vorazes, que não pouparão o rebanho do Pai. Então, existem lobos vorazes e nós devemos estar atentos para não sermos enganados, amém? Então, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. A Bíblia diz que o ímpio foi colocado para fazer o mal. O ímpio continua a agir impiamente, diz a palavra de Deus. O ímpio nasce e já se desvia proferindo mentiras, diz o salmista. Então, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, a condenação é para os ímpios. Então foram pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então tem muita gente por aí, se você entrar na internet, você vai achar, se você ouvir alguns programas de rádio, você vai achar, se você for na televisão, você vai achar, de pessoas que transformam em libertinagem a graça de Deus. Né? Pessoas que estão dizendo que estão pregando a graça, que tem a revelação, né? E que falam, não tem ceia, não, o pessoal já está fazendo poligamia, já está podendo, né? Aquela coisa, aquela bagunça total já. Então, cuidado, para que você não seja enganado. Não, mas é graça, não, mas... Né? Faz pouco tempo eu conversei com um abençoado aqui, que era novato, como a palavra de Deus diz, era neófito na fé, né? E estava à frente de uma igreja, conheceu a graça e a igreja fechou. Não é? Porque ele ouviu falar que tinha um outro apóstolo por aí e começou a citar um monte de coisa lá. E ele falou que teve que fechar a igreja, quase separou da família dele, né? E agora Deus está restaurando a sua vida. Então, nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao redor procurando alguém que possa tragar. Né? Se você não tiver conhecimento, você vai ser grandemente abalado pelas mentiras que o maligno lança sobre a vida dos filhos de Deus. Amém? Então, são pessoas que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Né? Então, se você entrar na internet procurando coisas de graça, você vai ver por aí que tem gente fazendo loucuras, coisas abomináveis, não é? Destruindo famílias, dizendo assim, não, nós temos liberdade agora, não é? Nós podemos fazer tudo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? A nossa carne para nada aproveita mesmo, nós podemos fazer qualquer coisa. É isso, e eles estão usando a palavra, eles usam exatamente como o diabo fez com o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto. Se tu és filho de Deus, pula daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí está escrito, transforma essas pedras em pães. Você não está com fome, 40 dias sem comer. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Amém? Então nós devemos tomar cuidado, porque o diabo é astuto. É aquele negócio que eu sempre brinco, né? Tem igreja aí que o pessoal não prepara nada, então chama alguém vai lá pregar, aí foi lá, Judas foi e enforcou-se. Aqui não, irmão, tem outro aqui. Vai tu e faz o mesmo. Pelo amor de Deus. Né? Então tome cuidado, porque usa a própria palavra para enganar, se possível, os eleitos. Está usando a Bíblia lá. Né? Então tome cuidado, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A palavra de Deus diz que agora nós temos o discernimento, né? O entendimento para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Vou ler um versículo que não está aí na apostila, João 3,18, não é? Os ímpios, não são disciplinados, são bastardos, porque eles já estão condenados. João 3,18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Então, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar, a Bíblia diz que você será salvo. Então a Bíblia diz assim, quem nele crê não é julgado. Nós já saímos do julgamento e já estamos no reino do Filho do seu amor. Nós não seremos mais julgados. Amém? As nossas obras
serão julgadas, serão avaliadas por Deus, para nós recebermos o bem ou o mal que nós tivermos feito mediante o nosso corpo. Mas isso é o nosso galardão. Nós não passamos mais por julgamento com relação a ir para o céu ou não. E a Bíblia diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Quem não crê já tem uma sentença. Amém? Porque ele não pode crer, porque ele não foi criado, não foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação, não recebeu o dom da fé para crer, né? A Bíblia diz lá, da parábola de Jesus, né? Para que eles ouvindo, ouçam e não entendam, e não se convertam, e não recebam perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque eles foram colocados para a perdição, diz a palavra. Então, quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, já tem uma condenação, já está condenado, amém? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então não tem, não, mas o ímpio não pode dar um jeitinho? Ele pode dar um monte de jeitinho, mas ele vai continuar ímpio. Amém? Ponto B, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, falando sobre os ímpios, né? Aquele versículo que eu já citei: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então esse versículo é aquilo que eu acabei de falar agora, que a pessoa pode usar a palavra de Deus com duplo sentido. Então, às vezes as pessoas saem da igreja, e o pastor, para manter lá, não, para dizer que ele é ungido, que ele é o pastor da igreja, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, são fruta podre, né? Não pertencem a... Né? Falaram assim de nós quando nós saímos da igreja lá, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Ponto C, João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Amém? Então, se você se atentar na palavra de Deus, vou pegar só 2 exemplos sobre esse versículo aqui, né? Jesus estava falando com os 12, estava orando pelos 12, né? E falando assim: olha, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu perdi, exceto um. Ele perdeu um? Não, era o filho da perdição, que tinha sido colocado para ser perdido mesmo, né? E se você se atentar, lendo lá Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que nenhuma vez Jesus chamou a atenção de Judas, né? Jesus sabia que Judas metia a mão na bolsa para pegar dinheiro, né? Judas sempre estava com a bolsa com dinheiro, ele queria comprar pão, ele queria fazer ele queria coordenar o dinheiro e tal, e ele sempre metia a mão e pegava o dinheiro, uma parte para ele, diz a palavra, que ele era, né, ladrão, não é? E nunca Jesus o reprovou, nunca Jesus falou nada, deixou levar, deixou, por quê? Porque o joio tem que deixar, e no tempo certo Deus vai recolher, amém? Agora veja um eleito de Deus. Quantas vezes Deus chamou a atenção de Pedro? Pedro, cabeçudo, Pedro, você, homem de pouca fé, Pedro, me negou, né? Pedro, né, aquele cara, né, que vivia querendo aparecer, querendo falar, querendo achar que estava certo, né? Quero andar no mar, aquela coisa toda, tal, né? Toda hora, né, Pedro fazia alguma coisa, Jesus, Pedro, né? Só chamando a atenção, e com amor, né? Porque Pedro era filho, amém? É a mesma coisa conosco, né? Se você, também toma cuidado, porque se Deus ficar toda hora chamando seu nome, bom, cuidado, porque, né, aí é grave também, né? Mas nós somos filhos, amém? Amém. Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, não é? Então você só lê aqui e pensa um pouquinho, né? Quanta coisa você não tem visto aí de gente que expulsando demônio, entrevistando o demônio, faz entrevista para contar milagre, aquela coisa toda, né? E a Bíblia diz que Deus não os conhece, amém? Então muitos naquele dia vão ficar espantados. Nós não vamos ficar espantados, nós já temos o conhecimento que vamos olhar assim e falar: pô, né? Aquele monte de gente já sabe que não pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: então lhes direi explicitamente, abertamente, com todas as letras: nunca vos conheci. Não é que eles estavam no caminho e deram uma pisada na bola e não conseguiram alcançar a vida eterna. Deus diz: eu nunca vos conheci. Por quê? Porque nós somos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? E aí eles foram destinados à perdição, e Deus nunca os conheceu. Deus não tem parte. O ímpio para Deus não conta. Amém? Se você for no Velho Testamento, quando o povo de Deus ia lutar com os povos inimigos lá, Deus falava assim: olha, passa ao fio da espada homem, mulher, criança de peito, até os animais deles pode mandar bala, pode degolar todo mundo lá, porque para Deus não conta.
né? Você vai lá no berçário e tal, nasceu um filho de um abençoado, você vai ver, olha que eleito, glória a Deus. Aí tem aquele monte de criança, tudo bonitinha. Pode ser que seja um monte de diabinho, irmão. Né? Diabinho, quando crescer, é um diabão. Né? É um ímpio. Né? Então, ai, que lindinho e tal. Então, nossa carne para nada aproveita. Então, não devemos julgar ninguém, mas na verdade é isso que acontece. Né? Nós temos muitos amigos, conhecidos no local de trabalho, pessoas com quem nós estudamos, né? Talvez parentes, sei lá, né? E muitos são ímpios. Né? São pessoas legais, são pessoas da hora, tal, mas ímpio é ímpio. Amém? Ímpio foi colocado para fazer impiedade, para atazanar a nossa vida. Então nós devemos ter aquele cuidado. Amém? Nós devemos dar aquela liberdade, ter comunhão. Não, mas o cara é gente boa. Não, gente boa são os filhos de Deus. Amém? Jesus vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles vivem na prática do pecado. É normal, é comum, praticam o pecado, roubam, estão sempre por cima, tal, e não tem nenhuma disciplina, nenhuma correção, nenhum açoite, porque são bastardos e não filhos. Amém? Vai um lembrete, né? Deus não nos constituiu por juízes, então nós não podemos ficar julgando a ninguém. Amém? A Bíblia diz apenas: pelos frutos conhecereis. Então você vê os frutos que as pessoas estão produzindo, né? Se são frutos de justiça, ou se a pessoa leva a vida no vai da valsa e não acontece absolutamente nada. Se estáis sem disciplina, sois bastardos, diz a palavra. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Amém? Então os ímpios que estão sem disciplina, né, são perversos e maus, e Paulo estava orando para que a gente fosse livre dessas pessoas. E nós devemos orar realmente para que Deus nos livre, para que Deus nos livre desses envolvimentos que podem ser ciladas para as nossas vidas. Amém? Porque a fé não é de todos. A fé é de quem? A Bíblia diz que a fé é dos eleitos de Deus. No livro de Tito, né, Paulo escrevendo a Tito, diz que para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Você é eleito do Senhor e você recebeu o dom da fé quando você creu no Senhor. Paulo também escrevendo ainda aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Então, nós temos o conhecimento, então ninguém pode nos enganar mais, amém? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Sem que venha o esfriamento da fé e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então você pode ter certeza que existem filhos da perdição. Aqui está falando do anticristo, aquele que virá, tal, mas existem filhos da perdição e nós não podemos ser enganados por ele. Então a Bíblia diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Nós não podemos permitir ser enganados, principalmente porque nós temos o conhecimento da graça de Deus, amém? Ponto 5. Deus tem 3 medidas, não é? Então são 3 palavras aqui, não é? Disciplina, correção e açoite. Nós vamos ver alguns versículos. A palavra disciplina está lá no nossa apostila aqui, que é paidel, não é? Do treinamento, do grego significa treinamento, e eu fui dar uma procuradinha aqui, só que eu não estou com o flipchart aqui, mas só para que os irmãos saibam, né? Na verdade essa palavra disciplina do grego, né, que é paidel, ela também, em alguns trechos da palavra, ela é reportada como também uma certa correção, mas não é a correção que nós vamos dividir em 3, disciplina, correção e açoite, porque a palavra correção é alguma coisa mais dura, é alguma coisa que a Bíblia fala de vir com vara, com chicote, tá? Então é diferente. Então só para que os irmãos saibam, né, a palavra disciplina é paidel, a palavra correção é elegeon, mais ou menos assim, né? Elegeon. E a palavra que significa reprovação, correção, não é? Com vara, reprovação e correção, perdão. E a palavra açoite é mastie, que significa açoite com chicotes, tormento, sofrimento. Então, açoite, mastie, do grego, e correção, elegeon. Tá? Na verdade, assim, o grego tem a palavra, ele tem a raiz da palavra, né? E depois tem a terminação dela, o sufixo, vai mudando, aí vira verbo, vira advérbio, vira adjetivo, né? Vira substantivo. Então, você pode, no paideó, você pode encontrar também paidenei, tem várias terminações, mas a raiz principal da palavra é que dá a origem básica dela, ok? Então, só para que vocês saibam, tem essas 3 palavras, e nós vamos ver aqui. Primeiro sobre disciplina, né? Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Então essa palavra correção aqui é disciplinar,
tá? Também está escrito como correção, mas é no sentido da disciplina, que é aquela coisa mais branda. Então os nossos pais nos corrigiam, os nossos pais nos disciplinavam, nos ensinavam. Quando você era pequenininho, você ia mexer na televisão, o papai falava, não mexe aí, vai tomar choque, não põe a mão no fogo, vai se queimar. Então isso é disciplina. Os nossos pais nos ensinavam, e Deus, quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós nos achegamos a Ele, Deus vai falando assim, olha, é por aqui, olha, assim não, tal. E Deus no começo vai nos mostrando e vai nos disciplinando para nos mostrar por qual caminho nós devemos andar, amém? Então diz assim, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Então os nossos pais nos corrigiam da melhor forma possível. Tem uma luz piscando, tem outra piscando, todo mundo avisando lá. Então vamos esperar um minutinho, irmão, para trocar o CD, para que os abençoados possam ter a mensagem completa. Porque eu não enxergo a luz, irmão. Eu fico nervoso aqui, se soubesse como é que ficar aqui abençoado. Abençoado, está aceso duas luzes ali. Eu não sei o que eu espero, se eu não espero. Tem a vermelha e a azul acesa. Por favor, me ajudem. Não sei se eu paro ou se eu vou, porque agora apagou a vermelha. Então nós estamos no segundo CD agora, acendeu a verde, então é o segundo CD mesmo, irmãos. No ponto 5, Deus tem 3 medidas, não é? Disciplina, correção e açoite. Não sei se gravou no outro CD. Disciplina do grego paideó, correção elegeon e açoite mastie, ok? Então vamos lá, Hebreus 12:10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, eles nos disciplinavam, nos ensinavam por pouco tempo, né? Na verdade os nossos pais nos ensinam até que a gente tenha 12, 13 anos, tal. Depois a gente acaba saindo de debaixo do domínio e da tutela dos nossos pais, amém? Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então, quando vem a disciplina de Deus, é para que você tenha um aproveitamento na sua vida, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Então, Deus tem um objetivo, que é que haja um aproveitamento com a nossa disciplina, para que nós possamos ser participantes da divindade do Senhor nas nossas vidas. Amém? E participantes da divindade de Deus, nós vamos ter manifestado nas nossas vidas todas as promessas do Pai. Amém? Porque quando nós somos um com o Pai, quando nós estamos em perfeita comunhão com o Pai, quando nós estamos comungando da santidade de Deus, você pedirá o que quiseres e vos será feito, Jesus disse. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém. Isso, Senhor Jesus. Amém? Então, é isso que Deus quer, que nós participemos da sua santidade, e para isso Deus nos disciplina, para que haja um aproveitamento na nossa vida, um 100% de aproveitamento, vamos dizer. Ponto B, versículo que fala sobre a correção, né? Que aqui aqui, apesar que aqui é salmo, é hebraico, mas aqui do grego correção é açoite, é chicote, correção é reprovação e correção mesmo, tá? Então Salmo 94, versículo 12 e 13 diz assim: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Então, feliz é o homem a quem Deus repreende. Por quê? Porque Deus repreende a quem Ele ama. Não é? Se Deus está repreendendo você, é porque Deus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Então, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então Deus nos repreende, não é? Para que nós possamos aprender a andar nos caminhos do Senhor. 13, para lhe dares descanso dos dias maus. Para que Deus disciplina a gente? Para que Deus corrige? E às vezes Deus até açoita. Para nos dar descanso dos dias maus, para que a gente não colha frutos maus na nossa vida. Não é? Existem dias maus, existem dias bons. Quando nós passamos por dias maus, se você está em perfeita comunhão com Deus, você vai passar bem por aqueles dias maus, porque Deus vai estar te dando toda a cobertura. Agora vem o dia mau, você planta errado, né? Você tem disciplina, você vai sofrer aquele dia mau lá. E veja o que a palavra de Deus diz assim, olha: bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, repreendes e a quem ensinas a tua lei. Para que Deus ensina? Para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Para nós, Deus quer dar descanso no dia mau. E para o ímpio está reservada a cova. Né? Para o ímpio está reservada a perdição. Então, a cova não é para nós. Né? A cova, a morte prematura, a morte de sonhos, a morte de objetivos, a morte da manifestação de toda a glória de Deus na nossa vida, não é isso que Deus tem preconizado para nós. Né? Mas aconteceu isso na vida de alguns irmãos. A palavra de Deus fala sobre Sansão. Né? Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Sansão, e todos os sonhos de Sansão, todo projeto para a vida de Sansão morreu, porque Sansão desobedeceu a Deus. Amém? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então,
Deus nos corrige, não é? Feliz é o homem a quem Deus repreende, a quem Deus corrige, para nos ensinar, para nos dar descanso no dia mau, até que se abra a cova para os ímpios. Os ímpios vão para a perdição. A Bíblia diz assim: e então vereis de novo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o ímpio está destinado ali à cova, à perdição. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés daqueles que agradam a Deus, diz a sua palavra. Amém? Então é para isso que serve o ímpio. E para ir para a cova. Deus quer dar descanso. Ontem nós falamos sobre o descanso do Pai. Deus quer te dar um descanso para que você passe pelos dias maus debaixo daquele que habita a sombra do Onipotente, né, diz a palavra, vai descansar, vai ter a proteção do Pai totalmente sobre a sua vida, amém? Então, o ímpio vai para a cova, e nós vamos para o descanso. Romanos 5, versículo 17, parte B, esse versículo não está na apostila, mas diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, enquanto os ímpios vão para a cova, nós vamos reinar em vida por um só, a saber, por Jesus Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, amém? Então, você deve receber isso na sua vida, para que você possa reinar em vida e manifestar a glória do Pai, em nome de Jesus. Ponto C, vamos falar agora sobre o açoite. 1 de João 5,16. Esse versículo é bastante interessante, não é? Aqui a palavra de Deus diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, não é? Então, existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Não é? Então a Bíblia diz assim: se você vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus vai lhe dar vida. Então, o que é um pecado que não é para a morte? A pessoa está sendo disciplinada por Deus, está fazendo alguma coisa que, se ela der prosseguimento naquilo, ela vai se dar mal, mas ainda não está baixada uma sentença por Deus, ela ainda está na disciplina, talvez na correção. E se você vir o seu irmão cometendo alguma loucura, você vai lá e fala: olha, irmão, não faça isso, ore por ele, não é? Vá lá, fale da palavra para ele, e a Bíblia diz que nesse caso você pode, não é, tirar o seu irmão desse mau caminho. Mas a Bíblia diz assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, não é? Então, qual o pecado para a morte? Não é? Não que nós tenhamos que julgar alguém, mas nós temos discernimento. Tá? Discernimento é um julgamento espiritual, é alguma coisa que é dada por Deus para que você possa discernir o que é bem e o que é mal, tá certo? O que é bom e o que é mal, ou o que é bom do que é mal. Então, quando você vê aquela pessoa, a pessoa vem para a igreja, aí fica um tempo aqui, aí sai lá fora, aí disciplina, correção, aí volta toda arrependida, tal, passa 2 meses, a pessoa está lá fora de novo, e vem e volta, e vai e volta. A pessoa está vivendo deliberadamente no pecado. A pessoa acha, a pessoa acha que pode contornar Deus. Não, eu sei, eu sou salvo para sempre, eu acho que eu sei até onde eu posso ir. A pessoa, na verdade, ela quer andar em cima da linha tênue. Ela quer sempre estar, acho que eu posso estar um pouquinho, ela dá aquela escorregada, mas ela, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é? Não, imagina, Deus é bom. Não é? Então a Bíblia diz que existe pecado para a morte. Quando a pessoa insiste em viver deliberadamente no pecado, não adianta mais orar para essa pessoa. Por essa pessoa, né? Então, se você vê alguém, a pessoa vem da igreja abençoado, aí some, aí está lá fora, tal, aí volta, tal, né? Vai e volta, tem uma hora que Deus passa a régua, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, fala sobre aquele caso na igreja de Corinto, lá que eu já citei, né? Paulo escreve assim, olha: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Não é? Então tinha um cara na igreja, não é, que tinha relações sexuais com a mulher do próprio pai, né? Deduzimos que não seja com a própria mãe, deve ser a madrasta dele, amém? Então, mas a Bíblia diz que se ouve que há entre vós, então todo mundo sabia, todo mundo comentava, você viu, cara, não, o que está acontecendo e tal, e ninguém fazia nada. Veja o que o apóstolo Paulo diz assim: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então o pessoal sabia e ninguém fez nada, amém? Então deveria ter sido exortado, deveria ter sido falado, né? A palavra de Deus diz assim: se alguém vier ter convosco
e não trouxer esta doutrina, não andar de conformidade com essa palavra, a Bíblia diz que nós não devemos nem receber essa pessoa, para que a pessoa se sinta ali envergonhada e quem sabe ela volte à razão e consiga se acertar, né? Porque a gente não pode ficar alisando. A pessoa vem para a igreja, fica 6 meses fora, vem, oi abençoado, oi eleito. Não, o que é isso? Né? Nós não podemos, né? Nós não podemos ser cúmplices das más obras que porventura filhos de Deus estejam praticando. Então nós devemos amar a pessoa, devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. Agora, se a pessoa fica naquele negócio, vai e volta, como acontecia aqui na igreja de Corinto, que todo mundo sabia o que a pessoa fazia lá fora. De vez em quando ela vem para a igreja, né? Pô, o cara dormia com a mulher do pai, que absurdo, né? E a Bíblia diz que todo mundo sabia, se ouve que há entre vós, né? Todo mundo comentava e ninguém fazia nada. Amém? Versículo 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Então, Paulo sabia da autoridade que ele tinha, Paulo conhecia, né, teve a revelação da boca do próprio justo, e ele sabia que ele podia determinar, porque ele sabia que tudo que ele ligasse na terra, seria ligado nos céus. Então ele determinou nessa carta, vós, reunidos vós, já sentenciei e tal, reunidos vós e o meu espírito, ele diz no versículo 4, né? Então ele estava declarando ali, porque ele sabia a autoridade que ele tinha, né? Mesmo sem haver uma concordância física das pessoas dizendo amém, na carta ele já estava decretando que aquela pessoa fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esse jovem aqui da igreja de Corinto passou pelo açoite, né? Ele teve uma morte prematura. Por quê? Porque ele insistiu em viver deliberadamente no pecado, fazendo coisas que eram abomináveis, fazendo coisas que denegriam a obra de Deus, denegriam a imagem de Deus, e trazendo açoite, disciplina sobre a igreja, que Paulo fala, vocês ouvem e ninguém faz nada, né? Acabaram se tornando cúmplice das más obras daquele jovem lá. Então Paulo fala assim, aqui você vê, né, nós podemos reforçar aqui a doutrina da salvação eterna, que o crente de maneira alguma perde a salvação. E aquele versículo que eu li é verdade, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Se você vive da carne, você vai produzir obras da carne. Se você vive no Espírito, você vai colher frutos para a vida eterna. Esse aqui não teve nenhum fruto para a vida eterna e ainda foi ceifado prematuramente. Amém? Então, pessoas, não é que são às vezes ceifadas, às vezes você fala assim, puxa, mas por que aquela pessoa morreu, né, tão jovem? Provavelmente foi ceifado. Né? Eu disse que eu já conheci um rapaz aqui, faleceu faz uns 20 e poucos anos, um jovem abençoado, ele tinha sido um viciado, se recuperou, aquela coisa toda, mas vira e mexe, ele viajava para Brasília, né? E aí encontrava o pessoal dele lá, e sempre dava umas pegadinhas, e uma coisinha assim, uma vez, 2, 3, 10, uma vez ele foi, né, sentado na frente no ônibus, bateu o ônibus de frente, só morreu ele, é só o crente, né? Não sei quantos dos irmãos se lembram de um acidente com um avião da TAM, com um Fokker 100 da TAM, que explodiu a porta e caiu um cara. O cara era presbítero de uma igreja, né? O avião no ar explodiu a porta, uma bomba, sei lá, no assento dele, sei lá o que foi e tal. A porta caiu, só ele, só o crente caiu. Açoite, né? Era um presbítero de uma igreja, né? E Deus faz coisas que as pessoas ficam, né? Como é que pode? Um avião explode a porta no ar, só um cai e era um crente. Né? Deus mostra e fala assim, olha, comigo de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Amém? Amém. Vamos ver aqui o ponto 6, alguns exemplos bíblicos. Sobre a disciplina, tá? Então nós vamos falar aqui sobre quatro pontos aqui, e alguns exemplos de disciplina. Então, Sansão foi uma pessoa que foi disciplinada por Deus, corrigida, e acabou sendo açoitado. Amém? Então Sansão era um eleito de Deus, um plano maravilhoso predestinado por Deus para a sua vida. Deus lhe deu poder, lhe deu autoridade, lhe deu sabedoria. E o que Sansão fez? Sansão era alguém assim que gostava muito daquelas moças bonitas, daquelas moças que estão lá de fora, daquelas moças que estão na balada, daquelas moças da faculdade, daquelas moças do escritório, né? Ou era se fosse uma mulher, né? Se fosse Dalila que fosse eleita, era aquela moça que gosta daqueles caras bonitos, aqueles carros bonitos, tal. E a Bíblia diz que Sansão
não é? Porque queria casar com a moça do outro povo. E aporrinhou o pai dele, vai, pai, mãe, eu quero. Até que o pai e a mãe dele foram lá no povo para pedir a moça em casamento e tal, e foi a desgraça da vida dele, né? E Deus falou assim: você nunca conte para ninguém qual o motivo da sua força. E, não, se você me amarrar com corda nova, não, se você me amarrar com um fio de não sei o que lá, e começou a inventar um monte de historinha. Até que a mulher falou tanto no ouvido dele, né? Mulheres falam 24 mil palavras por dia, o homem só 10 mil, né? Amém, glória a Deus. Mas aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus, amém? Isso é bom para nós, porque a Bíblia diz assim que no muito falar não faltam transgressões. Aquele que muito abre os seus lábios traz sobre si perturbação. Até o tolo, quando se cala, será tido por sábio. Então, né, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, diz a palavra, amém? Então Sansão foi lá e caiu no pecado do quê? Não é da sensualidade, não é? Pela atração da mulher, quis, foi dominado, não é? Chegou o tempo que ele contou por que ele... não, se você cortar o meu cabelo, está aqui o segredo da minha força. Cortaram o cabelo dele, o amarraram, o açoitaram. Ele foi colocado como palhaço lá ele que matava tantos inimigos do povo de Deus. Cegaram-lhe os olhos, não é? E no final da sua vida, ele cumpriu o desígnio de Deus, não é? Porque a Bíblia diz que no último dia da sua vida, os filisteus não perceberam que o cabelo dele havia crescido, não é? E ele pediu para Deus: Senhor, me concede só mais uma vez a minha força. E a Bíblia diz que ele foi colocado lá no local onde ele estava, não é? num estádio lá, e haviam 2 colunas centrais que sustentavam todo o estádio, e a Bíblia diz que ele matou mais inimigos do povo de Deus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Ele derrubou lá e morreram milhares de pessoas naquele mesmo dia que o estádio desabou, não é? E ele cumpriu o propósito de Deus, porque Deus tem um desígnio para nossas vidas e nós vamos cumprir, não é? Jonas, vai pregar, Jonas. Não vou, vai para Jope, não, vou para Tarsis. Aquela coisa toda, foi para a baleia do peixe, o peixe vomitou Jonas, porque crente em disciplina, nem peixe aguenta, não, peixe, pelo amor de Deus, não aguenta você dentro de mim, né? Nem se fosse um tubarão branco, o tubarão não ia conseguir comer aquela coisa, crente em disciplina tem um gosto horrível. Deve ser gosto amargo, assim que o peixe vomitou Jonas na praia lá, né? Então, não tem jeito, né? Mas a gente cumpre o desígnio de Deus, porque a Bíblia diz assim que nenhum dos propósitos do Senhor será frustrado. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então Deus tem um desígnio para a nossa vida. Como você vai cumprir esse desígnio? Se na paz, na alegria, se você vai chegar lá no céu, Senhor, aleluia, né, que está minha coroa, Senhor, fui lá, preguei, falei, amei, perdoei, né? Ou se você vai chegar lá e vai olhar para o seu nome lá, nada, né? E você vai entrar, só que você vai entrar, né? Vai ser salvo como pelo fogo, diz a palavra. Então, Sansão foi disciplinado, foi corrigido, e até que chegou ao açoite, e Deus ceifou a sua vida, né? E ele cumpriu o desígnio de Deus, só que ele não desfrutou do melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor. Se não ouvir, vai fazer do mesmo jeito, mas vai ser salvo como pelo fogo. Aí Davi, né? Também se deixou seduzir, não é? Pela mulher. Davi era o rei. Naquela época, né, quando tinha um rei, o rei podia escolher qualquer mulher dentro do povo para participar ali, para ser sua concubina. Ele tinha uma rainha, mas ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, desde que a mulher não fosse casada. Teria que ser uma virgem, uma mulher solteira, né? E aí Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem muito ativo, ia para a guerra, sempre trabalhando na obra do Senhor. E aí diz que um dia Davi estava passeando pela sua varanda. De repente, um dia Davi esqueceu um pouco das coisas de Deus, deixou a batalha para os outros, não é? E a Bíblia diz que ele estava lá, passeando, olhando, e a Bíblia diz que ele olhou e viu, não é? Uma mulher do seu vizinho, da sua terraça, tomando banho nua, não é? E ele sentiu um desejo no seu coração, procurou saber quem era aquela mulher, pediu para que a trouxessem. A Bíblia diz que ele a possuiu, ela engravidou, né? E aí o que ele fez? Vamos fazer a obra completa, né? Chama o marido dela aqui, que era um capitão da guarda, põe ele lá na frente. Mas Davi, o cara não é um cara de guerra, ele é capitão da guarda, mas ele é estrategista, ele não está acostumado a ir para a batalha. Não, põe o cara lá na frente. E aí, quando estiver lá na frente, volta todo mundo correndo. E ele foi morto, né? Davi queria porque queria, né? Você vê como é que o pecado cega a vida das pessoas, né? Ele queria aquela mulher, ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse. E ele foi cegado e queria aquela mulher. E depois Deus chegou para ele e falou assim: Davi, nós temos um problema aqui no reino, né? O profeta chegou: Davi, nós temos um problema gravíssimo aqui, pode falar, eu sou o rei, minha palavra é a ordem aqui. Existe uma pessoa que ela tinha 100 ovelhas, né? E aí chegou um amigo dela, e aí ao invés dela matar uma ovelha dela para fazer uma comida para o amigo, ela foi na casa do vizinho que só tinha uma,
e mandou matar a ovelha do vizinho e serviu para os seus amigos. Davi falou, mas que absurdo, que essa pessoa seja morta agora mesmo. O profeta falou, essa pessoa é você. Né? Você tinha todas as mulheres que poderia ter, e você foi pegar a mulher do seu vizinho, e você o matou. Né? E Davi caiu em si, né? E se arrependeu. Só que a palavra de Deus diz assim, Deus perdoa, Deus perdoou sem problema, mas tudo que o homem semear, isso ele também se fará. E a palavra de Deus diz assim, Davi quis edificar o templo, Deus não permitiu. A palavra de Deus diz assim para Davi que a espada nunca se afastaria da família dele, né? Os filhos dele se mataram, depois lutaram entre eles, tal. Um filho dele possuiu uma irmã dele, só houve desgraça na vida de Davi, porque ele desprezou, né? Ele andou demais, né? Ele adulterou, né? E a mulher engravidou, né? Deu à luz ao filho, e o filho começou a passar mal, e Deus falou assim, não, você não vai ter esse filho para você, esse filho não vai reinar juntamente com você, porque é um filho de pecado. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que a criança vivesse. Amém? Então, Davi foi disciplinado, foi corrigido, foi açoitado. Na verdade, ele não teve a sua vida ceifada, mas teve a vida do seu filho, da mulher a quem ele tanto amava, né? E depois foi a mãe de Salomão, né? Mas ele teve um amor que era um amor que não era permitido por Deus. Amém? Ele deu passos, quis tomar posse por achar que ele era autoridade, que ele era o rei, que ele era super ligado em Deus, que ele poderia fazer qualquer coisa. E não é assim. A Bíblia diz assim, que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nós não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Amém? Ponto C, fala sobre o povo de Israel, né? Então o povo de Israel, qual que é o exemplo do povo de Israel que nós podemos dar sobre a disciplina, sobre a correção, né? É a teimosia, a rebeldia, né? Deus fazia um monte de milagres, a pessoa no dia seguinte se esquece do que Deus fez, né? Então muitas vezes, eu já contei ontem aqui, às vezes tem um culto maravilhoso, a pessoa vem aqui, irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu falo, como não sabe o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, a palavra foi maravilhosa, louvor, Deus falou, anjos cantaram, né? Como que você não sabe? Então, o povo de Israel era exatamente assim, né? Deus fazia, Deus mandava água, ele reclamava que não tinha comida. Deus mandava comida, ele reclamava que estava calor. Deus punha a nuvem, ele reclamava que de noite fazia frio no deserto. Deus punha fogo, sempre murmurando, sempre descontente. A palavra de Deus diz assim, contentai-vos com o que tendes. Não é para nós nos acomodarmos com o que nós temos, é para ficarmos contentes com aquilo que Deus já nos deu, porque foi Deus quem nos deu. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então você deve se alegrar com tudo aquilo que o Senhor permitiu. Amém? Se você quer alcançar mais, amém. Deus tem infinitamente mais. Ele pode fazer infinitamente mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas alegre-se com aquilo que você tem. Amém? Nós não podemos ser descontentes, porque o povo de Deus, né? Deus disciplinava, né? Deus mandava os inimigos atormentar o povo. Às vezes o povo de Deus ficava escravo 10 anos, às vezes 20 anos, 70 anos, 400 anos, e o povo para na disciplina e não tinha jeito de se emendar. Era um povo de dura cerviz, era um povo de coração duro. Jesus falava assim, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Então, nós devemos honrar a Deus com os nossos lábios, nosso coração deve estar perto do Senhor também. Amém? Então, você vê que o povo de Israel ficou em disciplina, que o caminho do deserto, que poderia ter sido feito ali entre 40 dias e 90 dias, ficaram 40 anos, né? Dando volta, e dá volta, e dá volta, e dá volta, e não sai do lugar. É assim que acontece hoje, na graça de Deus, quando a pessoa está sendo disciplinada, está sendo corrigida, e não toma jeito, não toma rumo na vida, fica patinando, não sai do lugar. Não. Mas por quê? Mas por quê? Opa, vamos por quê? Irmão, tudo tem, né, um para quê. Deus está no controle absoluto. Se as coisas não estão como a palavra do altar tem vindo, né, de acordo com aquela... Então vamos ver o que tem acontecido. Eu tenho procurado examinar a minha vida. Eu falo, Senhor, tem coisas que eu preciso acertar. E graças a Deus eu tenho me emendado. Né? Às vezes a gente é duro de coração, às vezes a gente ouve aqui e chega lá fora, o diabo já prepara uma ciladinha que você esquece aquilo que você ouviu. Então nós devemos ser operosos praticantes da palavra, subjugando a nossa carne. A gente tem que aniquilar a nossa carne verdadeiramente, para que a graça de Deus possa se manifestar. Amém? Ponto E, falar sobre Ananias e Safira, não é? Eu não sei, nós temos ali no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja, no começo da igreja, não é? A igreja se reuniu de comum acordo, e eles começaram a ter tudo comum entre si. Não é? Então Ananias e Safira estavam ali, todo o povo estava ali reunido, e a Bíblia diz que as famílias vendiam tudo o que tinham, não é? Era um momento, um mover do Espírito Santo de Deus na igreja, e as famílias vendiam tudo o que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam tudo aquilo. Então quem tinha muito,
não sobrava, e quem tinha pouco não tinha falta. Amém? Então os apóstolos administravam. Até que chegou um casal lá, que nós cremos que eram abençoados, porque veio a açoite, né? Porque a Bíblia diz assim: se estáis sem correção, sois bastardos. Mas como veio a correção imediatamente sobre a vida desses abençoados aqui, nós pela palavra entendemos que eles eram eleitos, e aquilo veio para que a igreja temesse, diz a palavra. Então veio Ananias e Safira, aí Ananias chegou lá para Pedro e falou assim: olha, Ananias vendeu o terreno que ele tinha, e chegou para a mulher dele, para Safira, eles venderam o terreno por 100, e falaram assim: olha, vamos falar que a gente vendeu por 70, e vamos ficar com 30 para a gente, né? Eles não queriam ser diferentes dos outros. Eles queriam mostrar para todo mundo que eles também eram assim bonzinhos, e vamos dar tudo para a igreja. Mas a igreja não estava exigindo. Eles podiam ter falado assim: olha, vendemos por 100, quero ficar com 30 e vou dar 70. Beleza, não tinha problema. Deus não estava exigindo nada. Mas eles queriam mostrar para todo mundo: nós somos crentes aqui que colaboramos. Quem dá? Eu dou, aquela coisa toda e tal. E aí eles foram lá, e aí Pedro, ele chegou, deu o dinheiro para Pedro. E aí Pedro falou assim para ele: você vendeu por 70 o terreno? Vendi por 70. Aí Pedro falou assim: quem é você para mentir para o Espírito Santo de Deus? Não é? Por que você está fazendo isso? Se você vendeu por 100, por que você está dizendo que você vendeu por 70? E a Bíblia diz que na hora, Ananias caiu e expirou. Morreu na frente de todo mundo ali. Não é? E aí Pedro chamou as pessoas, pediu para que o enterrassem. Passou umas 2 horas, sei lá, um pouquinho tempo. Eles foram lá, cavaram uma cova, enterraram. Aí chegou Safira, a mulher de Ananias, e a Bíblia diz que na hora que Safira entrou, aqueles que haviam enterrado o seu marido estavam entrando também. E aí Pedro chegou para Safira e falou assim: você vendeu por 70 o terreno? 70 é um número, né, que eu estou dando aqui agora. Vendeu por tal quantia e tal? Foi isso mesmo. Falou assim: olha, estão aí à porta os que acabam de enterrar o teu marido. Você também está tentando mentir para o Espírito Santo de Deus. E na mesma hora ela morreu, e ela foi sepultada pelas mesmas pessoas que enterraram o seu marido. E a Bíblia diz que isso trouxe um temor reverencial à igreja, porque de Deus não se zomba, diz a palavra. Amém? Então, esse exemplo aqui de Ananias e Safira é alguma coisa assim: mas isso era lei. Não, isso não era lei, isso era graça. Amém? As pessoas já estavam vendo, Jesus já havia ressuscitado, as pessoas já haviam sido batizadas com o Espírito Santo de Deus. Aqui já era graça. Amém? Então, Deus pode fazer isso, né? Não sei se Deus vai fazer, mas Deus pode, de repente, ceifar alguém assim, do nada, dentro da casa do Pai, pode até ser. Amém? Até me lembro de um infeliz testemunho de uma pessoa, não vou citar o nome, não vou citar nada, mas um pastor, né, que foi pego roubando dinheiro da igreja, creio que era um abençoado, um eleito, aquela coisa toda e tal, e fez a reforma na casa dele todinha com o dinheiro da igreja. Eles viram o pastor pegando o dinheiro da igreja. Como é que o pastor pegava o dinheiro da igreja? Ele ia receber o dízimo da igreja com uma pastinha. Aí o irmão trazia o dízimo, e todo mundo falava: por que esse cara vai receber o dízimo com uma pastinha? Aí o irmão dava o dízimo. Se fosse um valor bom, ele escondia. Não, põe em cima da pastinha, põe em cima da pastinha e tal, depois dava. Aí descobriram, filmaram isso, né? Tinha uma câmera na igreja, filmaram isso, e a pessoa acabou saindo da igreja. E passou 3 meses depois, ele estava assistindo a televisão na casa dele e teve um infarto fulminante, né? Uma pessoa saudável, teoricamente jovem, tinha 50 e poucos anos, né? E Deus o ceifou. Né? Então, de Deus não se zomba. Então, Ananias e Safira estavam na graça. Nós devemos, tomar cuidado, não é querendo pôr medo, mas Deus é Deus, com Deus não se brinca, amém? Nós somos chamados para viver em santidade, e Deus é tão bom, que Ele quer que nós vivamos em santidade, que nós participemos da sua natureza divina, para nos dar o melhor, né? Porque a gente participando da sua santidade, as portas dos céus estão abertas, tudo aquilo que Deus já tem preparado, que já está pronto e consumado no mundo espiritual, está pronto para vir às nossas vidas. Se nós formos participantes da sua natureza divina, isso vem assim, como chuva de bênçãos. Se não, vem como migalhinha que cai da mesa, né? Então você vai escolher o que você quer comer: o melhor dessa terra ou só a migalhinha que cai da mesa. E o melhor dessa terra vem para o filho, e a migalhinha também vem para o filho, né? Então você tem que escolher o que você quer comer nessa terra, amém? Que nós possamos, que nós, começando por mim, nós possamos ter essa plena consciência e possamos nos acertar o mais rápido possível, amém? Eu sei que você está vindo à casa do Pai, você ouve essa palavra de graça, você tem um coração portado pela palavra de graça, e nós temos que subjugar a nossa carne e falar: Senhor, nos ajuda-nos, porque realmente de viver pela graça, por fé, subjugando a nossa carne, é uma coisa difícil. Nós temos que viver por fé e ficar toda hora. A Bíblia diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mortificai o vosso corpo mortal, né? Nós devemos nos considerar mortos para aquilo que é pecado e vivos para Deus, amém? Ponto 7, a disciplina não é só aplicada por atos pecaminosos,
mas também por se fazer afronta ao Espírito da graça. Amém? Então, vamos ver Hebreus 10, 26, 27, 28, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então aqui tem uma interpretação que o pessoal dá aí. Oi, pulei a parte de Pedro? Vamos lá, então aqui. Pulei mesmo, irmãos. Amém. Eu fui do povo de Israel para a letra E, Ananias. Então, Pedro. Então, quando que Pedro foi disciplinado, né? Então nós vimos lá, só para dar uma recordadinha aqui, Sansão, né, na parte da sensualidade, Davi também foi atraído por uma mulher, o povo de Israel por causa da rebeldia, da murmuração, Ananias e Safira porque mentiram ao Espírito Santo de Deus, por causa da ganância com relação ao dinheiro, né? E Pedro, como é que ele foi, ele não foi... não chegou no açoite, mas ele foi disciplinado e corrigido por Deus, porque ele confiava sempre na sua carne, não é? Ele sempre abria a sua boca achando que ele sabia, que ele dava sempre a palavra final, né? Ele era muito ousado e tal, e ele confiava muito na sua carne. Tanto é que quando Jesus estava perto de ser crucificado ali, que Jesus começou a falar assim: olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite e tal, né? E vocês serão dispersos, ferirei o pastor e as suas ovelhas serão dispersas. E Pedro falou: Senhor, eu de jeito nenhum vou te negar. Mas de que é isso? Eu sou o máximo, eu nunca vou te negar. Pedro confiava na carne dele. Tanto é que Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai entender as coisas que eu estou falando agora, porque Pedro não era convertido. Amém? Pedro era um seguidor de Jesus e ele só se converteu depois lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e as pessoas foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então as pessoas seguiam a Jesus ali, não estavam na graça ainda. A graça só veio depois da manifestação do Espírito Santo de Deus ali. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai entender todas essas abobrinhas que você falou, todo esse monte de coisa que você fez aí, você vai entender ainda um monte de coisa. E ele não entendeu tudo, porque ele escreve lá na sua epístola, né? Pedro não teve, por exemplo, a revelação da graça. Ele, alguma coisa ele entendeu assim. E ele fala assim: olha, Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Ele mesmo escreve, porque ele não tinha a revelação da graça. Ele tinha o Espírito Santo, mas a ele não havia sido revelada a graça, porque ele deveria pregar o evangelho aos judeus convertidos. E Paulo para ir para os gentios predestinados. Amém? Então, Pedro passou por toda aquela agrura, por toda aquela vergonha ali na frente de todo mundo. Foi a disciplina dele, por ter negado Jesus, né? Por confiar na sua carne. Eu nunca vou te negar, eu posso morrer, mas eu não te nego. A primeira mulher que uma mulher se perguntou: você não tá? Eu nunca vi aquele cara, nunca vi o cara mais magro da minha vida. Não, você é Galileu também, você devia estar. Que isso? Tá louco? Que isso? Né? Não estou chegando aqui agora em Jerusalém, nunca vim para cá, né? E, né? Confiava na sua carne. E foi envergonhado, foi humilhado ali. E depois, né, Jesus chega para Pedro, né, e Pedro achava que não tinha mais perdão por aquilo que ele tinha feito, porque ele tinha negado Jesus. Mas Pedro, né, Jesus sabendo, né, que na carne de Pedro não habitava bem algum, depois que Jesus ressuscitou, chamou, né, falou assim: olha, avise para Pedro, para os seus irmãos, para falando: olha, fala para Pedro que ele é meu filho. É que estava na cara e não sabia o que fazia. Amém? Então Pedro foi alguma coisa mais leve, mas foi alguma coisa que para ele trouxe muita vergonha. Né? Alguém que andava com Jesus, alguém que puxava a espada para defender Jesus, alguém que andava por sobre o mar, aí na frente de todo mundo, e ficou registrado na palavra de Deus, né? Negou Jesus por 3 vezes. Né? Foi alguma coisa que entristeceu muito o seu coração. E é o que nós lemos, que a disciplina, com efeito, no momento em que ela está sendo aplicada, ela não é um motivo de alegria, ela traz tristeza, traz pesar para as nossas vidas. Amém? Obrigado pela lembrança aí do Pedro, que é importante aqui. Então, ponto 7 agora. A disciplina não é só aplicada por atos pecaminosos, mas também por se fazer afronta ao Espírito da graça. Então, Hebreus 10, 26 e 27, 28 também. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então as pessoas leem esse versículo aí fora e falam assim: olha, se você viver deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício pelo pecado. E não resta mesmo, porque o sacrifício, por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então a oferta foi única, não tem uma oferta para cada pecado. Então se a pessoa vive deliberadamente pecado, a oferta já foi feita, o pecado já foi perdoado. Nós estamos mortos no pecado, e a pessoa insiste em viver no pecado, então não adianta, a pessoa vai acabar sendo ceifada prematuramente, amém? Pelo contrário, então se a pessoa
vive deliberadamente pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se não tem mais sacrifício, o que resta? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir o adversário. Então, as pessoas sem conhecimento, e é sem conhecimento mesmo, às vezes eu falo assim, basta você ver gramaticalmente o negócio, e você vai entender. Mas não é gramaticalmente, é espiritualmente, porque agora eu entendo que é gramaticalmente aqui, mas é espiritualmente, porque olha o que o versículo diz assim, se a pessoa vive deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifícios. Então, o que resta? Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Né? Então a pessoa fala, olha, quando a pessoa vive deliberadamente em pecado, é juízo e fogo vingador. Mas que fogo vingador é esse? Prestes a consumir os adversários. Então, o fogo vingador e o juízo vai consumir os ímpios, que são nossos adversários. Mas o que acontece com a pessoa que vive deliberadamente em pecado? Ela sente a mesma aflição, a mesma angústia, como se ela estivesse indo para o inferno. Porque ela está desprezando a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ela está, como diz aqui ela está fazendo afronta ao Espírito da graça. Então, quando a pessoa vive dessa forma, né, pecando, fazendo o que não dando ouvidos à palavra de Deus, ela chega um momento, né, em que ela não resta mais sacrifício pelos seus pecados, a palavra não consegue mais fazer efeito, por quê? Porque a consciência cauteriza. Né? A consciência está cauterizada, a pessoa não consegue mais discernir entre o bem e o mal. Né? A Bíblia diz que você peca muitas vezes, chega uma hora que você fica endurecido. Amém? Não lembro onde está esse versículo, mas tem exatamente esse versículo. Que você endurece a cerviz, que você fica endurecido por causa do pecado. Né? E a Bíblia diz que o que acontece com essa pessoa? Vem uma certa expectação de fogo do inferno, como se você fosse para o inferno. Mas aquilo vai acompanhar você. Por isso que a Bíblia diz, se a obra do tal não permanecer, todavia o tal será salvo como pelo fogo. Então essa expectação de fogo ardente, que vai consumir os adversários, vem na vida do Filho de Deus que vive deliberadamente em pecado. Amém? Versículo 28... Olha o que diz a palavra. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, na lei, se você pecou, você morreu. Pecou, morreu. Tinha várias coisas, que se a pessoa fosse pega em flagrante adultério, ela era apedrejada, né? E aí, fazer um parênteses aqui, né? Às vezes o pessoal da lei, eu tenho umas coisas que eu vejo que eu fico maluco, né? Outro dia eu vi numa igreja abençoada, tradicional, que eu sei que são de eleitos, tinha uma placa lá, Festa dos Tabernáculos. Eu falei quase que eu tive um ataque cardíaco. Eu falei, como é que pode fazer Festa dos Tabernáculos, né? Crente, gentil, tabernáculo, Festa dos Tabernáculos é para os judeus, não é para nós, né? E as pessoas insistem em fazer alguns preceitos da lei. Não vamos jejuar, não vamos subir no monte, não vamos vigiliar. Né? Mas por que eles não fazem as outras coisas? Por que não tem lá, né, a festa da cusparada? Por quê? Porque Jesus foi cuspido. Então já que, não, tome a sua cruz e me siga. Então eles querem tomar a cruz, mas não pode dar uma cuspidinha na cara deles? Né? O que a Bíblia fala também sobre os preceitos da lei? A Bíblia fala assim, que o filho rebelde será apedrejado. A Bíblia fala assim, se você tiver um filho rebelde, você leva para fora do assentamento, chame os anciãos e todos vão apedrejá-lo até que ele morra. Né? Tem culto do apedrejamento do filho rebelde? Mas o que mais tem lá fora é filho rebelde, que a maioria dos filhos não estão nas igrejas onde os pais congregam, onde os pais são pastores e tudo mais. Não fazem esses cultos aí, né? Tem culto, né, de passar na poça do leite, culto da campanha dos 387, sei lá, aquela coisa toda. Mas culto para apedrejar não tem, nem da cusparada não tem não, né? 29. Então, 28 de novo, vai. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, a Bíblia fala, especificamente vai sobre os filhos rebeldes, que você levava 2 ou 3 testemunhas, levava ele para fora da cidade, ele era apedrejado, ele morria apedrejado. Agora veja o 29. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Se no Velho Testamento a pessoa era apedrejada por ser rebelde, imagine qual será o castigo por aquele que calca aos pés o Filho de Deus e profana o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se na lei a pessoa era rebelde e era apedrejada, imagina aqui Jesus tendo dado a sua vida por você. Deu essa palavra de graça, te selou com o Santo Espírito da promessa. Você, mal nenhum vai chegar à sua vida. Você é guardado por Deus, você tem a vida eterna. Imagine de quão maior castigo é digno aquele que despreza essa palavra que nós estamos pregando aqui. Né? Então, Davi disse, e nós dizemos também, no dia de hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Amém? Então a palavra de Deus é clara. Isso aqui é graça. Amém? Nós estamos lendo aqui a carta de Paulo aos Hebreus, e ele diz assim: se lá, sem misericórdia, a pessoa era apedrejada, de quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Nós somos santificados com o sangue da aliança. Se nós desprezarmos isso, de que castigo nós seríamos dignos então? Se o filho rebelde que desobedecia o pai era apedrejado, imagina se você desprezar o que Jesus fez na cruz por você, de quão grande castigo você não seria digno. Amém? Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Amém? Nós não vamos ser julgados com relação à vida eterna, mas nós vamos ser julgados por Deus com relação ao bem ou mal que nós houvermos feito mediante o nosso corpo. Amém? E aí tem uma coisa, não é, que difere, você vê a diferença entre a lei e a graça. No Velho Testamento, por exemplo, não é, você viu ali em vários momentos, eu vou citar dois aqui, não é? Quando Moisés estava com Miriam e Arão no deserto, que chegou Miriam para Arão e falou: pô, mas Moisés está pensando que ele é o quê? Só porque ele foi lá e Deus falou com ele na sarça, Deus fala comigo também, né? E aí eles questionaram a autoridade de Moisés, né? E aí a Bíblia diz que na hora Miriam ficou leprosa, ficou branca, dos pés à cabeça, né? Eu acho que se fizesse assim nela, devia cair um dedinho, um nariz, alguma coisa assim, né? E veio na hora, Deus pesou a mão sobre ela, porque a lei era daquele jeito: olho por olho, dente por dente. Amém? Num outro ponto da história do povo de Deus também, quando o povo de Deus se rebelou lá, e a Bíblia diz que o chão se abriu e tragou 23 mil pessoas, né? Houve um terremoto, e a Bíblia diz que subiu fogo do céu, e 23 mil rebeldes na hora foram consumidos por Deus, né? A graça já não é assim. Amém? Hoje nós sabemos que Deus não pesa a mão, nós não temos maldição sobre as nossas vidas. E existe uma coisa importante: nós temos aprendido que Deus, agora na graça, Ele não fecha a nossa conta todo dia, Ele não passa régua todo dia, né? Deus vai nos dando tempo para que nós possamos nos arrepender. Deus vai falando conosco, Deus nos traz a palavra, nós vimos na sua casa e ouvimos o estudo bíblico, ouvimos as mensagens da bispa, pela internet, pela rádio, estamos em comunhão com os irmãos, e Deus vai dando tempo. Mas chega um dia que Deus passa a régua. Amém? Então Deus vai lá e por que Deus vai dando tempo? Porque Deus vai nos disciplinando. Deus vai apertando aqui, corrigindo. Olha, vê se você se emenda, vê se você anda pelo caminho certo, né? Ouve a minha voz, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E Deus nos dá tempo para que nós possamos nos arrepender. Se nós nos arrependermos, quando Deus passar a conta, fechar réguas, né? Fechar a conta ali, passar a régua, tal, daqui, ó, tudo bem, né? Nós vamos ser corrigidos, tal, mas nós nos emendamos. Agora, se você não se emenda, você passa da disciplina para a correção e da correção para o açoite. E como Deus demora para passar a régua, né? E se você não se emendar, não tomar jeito, o que acontece? Você, cada dia que passa, você vai fazendo mais coisas erradas, então você vai plantando mais coisas erradas e você vai colher mais coisas erradas. Então nós devemos tomar cuidado, né? Para no dia que se chama hoje, ao ouvirmos a sua voz, não endurecermos o nosso coração, né? Ouvimos a voz, vamos acertar o nosso passo imediatamente, né? Para que nós possamos não sofrer o dano, né? A Bíblia diz assim, que a obra do tal será salvo, né? Se a obra de alguém não permanecer, né? Ele será salvo, mas ele sofrerá o dano, todavia será salvo como pelo fogo. Então Deus não quer que a gente sofra dano nenhum. Mas é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Deus estabeleceu leis espirituais. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, se Deus está mostrando, olha, está plantando errado, poxa, na hora, né? Senhor, vamos parar isso aqui agora, né? Por quê? Porque aquilo que você planta, você colhe. Mas se você começa a plantar certo, aquele montante de coisas certas que você planta vai acabar suplantando aquelas coisas que você plantou errado. E uma hora acaba a colheita da coisa errada e você começa só a colher coisas certas na sua vida. Amém? Versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Então, quando alguém profana o sangue da aliança, quando alguém vive deliberadamente em pecado, é horrível cair nas mãos do Deus vivo, porque a Bíblia diz que o Senhor julgará o seu povo. E a Bíblia diz assim, se o julgamento começa pela casa de Deus, onde ficará o ímpio? Lalau, né? Mas o julgamento começa pela casa do Pai. Amém? E Deus corrige, açoita e disciplina a todo filho a quem recebe. Então não é que Deus é mau, Deus é bom. Deus nos ama, por isso é que Ele nos corrige. Amém? Mas a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos dos deuses. Uma coisa é você estar sendo guardado, né? Nós estamos nas suas mãos e ninguém pode nos arrebatar. Outra coisa é você cair. Deus fala que vem aqui, não dá mais.
né? Vem para cá com o papai, vem aqui para o céu rapidinho que, né, acabou seu tempo aí, né? Fica aqui comigo que é melhor para você e para mim também. Versículo 8, ponto 8. Vamos rapidinho aqui para não estourarmos muito no tempo. Salmo 94 diz assim, versículos do Antigo Testamento sobre a disciplina de Deus. Então, Salmo 94, 12 e 13 diz assim: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Nós já lemos esse versículo, já explanamos bastante sobre ele. Provérbios 3, 11 diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Amém? Então, não rejeite quando Deus estiver te disciplinando, né? Nós lemos lá em Hebreus 12, 5, não menosprezes nem desmaies quando você for reprovado por Deus. Então, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Amém? Então, se Deus está te repreendendo, não fique, não, isso não é para mim. Não, essa palavra aqui, puxa, aquele irmão devia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, é com você que Deus está falando. Amém? Então, não se enfade da repreensão. Veja o que o versículo diz, olha: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Tem gente que fica enfadada, que fica cansada da repreensão de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa não se emenda para acertar a sua vida. Então a pessoa vem num culto e Deus... Podemos pegar os últimos cultos aqui que a bispa falou, né? Falou sobre fé. Não, vou pegar na série que eu lembro lá o tema, que é conquistando o seu irmão, conquistando a si próprio, conquistando o tempo de Deus, né? Então teve aqueles 5 temas daquela noite. Então a pessoa vem na primeira, você vê que foram 5 assuntos totalmente diferentes. E a pessoa que está em disciplina vem no culto, ouve a primeira palavra e sente Deus falar com ela, porque Deus sempre fala. Pode ser a mensagem que for, se a pessoa é filha, se ela veio na casa do pai, se Deus a trouxe, está em disciplina, Deus vai falar. Então, no primeiro dia, Deus deu uma cutucada nela. No segundo dia, veio uma mensagem totalmente diferente, e ela fala para mim: puxa vida, mas a mesma coisa Deus está falando? Não, Deus está falando a mesma coisa com ela. Se emenda porque eu estou falando com você. No terceiro dia, Deus fala outra vez com aquela pessoa, cutucando naquele pecado. Olha, se emenda. E a pessoa fala: puxa, mas todo dia a pessoa está falando a mesma coisa? Como a mesma coisa? Cada dia Deus está revelando uma coisa. Só que para ela, a palavra está indo onde precisa ir. Porque a palavra é viva e eficaz e vai e faz aquilo que apraz a Deus. E se a pessoa endurece a sua cerviz, ela acaba se enfadando da repreensão de Deus. Pô, todo dia eu venho aqui a mesma coisa. Ela não está dando ouvidos à voz de Deus. Então nós não podemos nos enfadar da repreensão do Pai. Devemos ter o coração aberto, né, para podermos receber a correção do Pai. Eu contei ontem, vou falar hoje de novo, não sei quem estava aqui ontem e tal, mas o culto hoje no culto de domingo, né? Teve lá o culto sobre complexo de inferioridade. Eu falei: Senhor, complexo de inferioridade, amém, né? Não tem complexo nenhum, tal. Meu Deus, eu falei: mas Senhor, fala comigo, né? Estou aqui mas falou tudo. Eu falei: meu Deus do céu, eu devo ser o maior complexado que existe, porque tudo coisa errada que eu fazia. Eu falei: meu Deus. Mas eu falei: graças a Deus, Pai, que eu orei no culto, porque eu vi o título da mensagem, eu falei: mas eu não tenho nenhum complexo, imagina, eu complexo, né? E Deus falou: eu falei: que é isso, Senhor, né? Mas graças a Deus, quando você vem à casa do Pai e está disposto a receber, não importa quem esteja pregando, não importa qual seja o título, não, mas vai falar do amor de novo, vai falar da família de novo, né? Nós devemos estar atentos, abertos àquilo que o Pai quer falar conosco, amém? Versículo 12 do Provérbios 3, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então Deus quer bem a você, por isso que Deus repreende e corrige a sua vida. Salmo 89 diz que o Senhor regerá com vara de ferro e açoite, mas Ele não muda a sua misericórdia, amém? Então, desde o Velho Testamento, nós mudamos da lei para a graça, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então, Salmo 89, versículo 30 diz assim: Se os meus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então o que vai acontecer? Punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Deus pune, plantou, colheu. 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Deus não muda, não há nele sombra nem variação. Amém? Versículo 35. Uma vez jurei por mim a santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Então, o que Deus promete, Deus cumpre. Deus não muda a sua fidelidade para conosco. Por isso que a palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã para com as nossas vidas. Amém? E cada manhã não é assim: amanhã, quarta-feira de manhã vai ser uma manhã. Não.
a cada segundo está sendo manhã em algum lugar do mundo, né? No Japão está amanhecendo, então em cada lugar do mundo, a cada segundo, a Terra está girando em torno do Sol e está amanhecendo em algum lugar a cada segundo do mundo. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Constantemente as misericórdias do Senhor estão se renovando em favor dos seus filhos, amém? Aquilo que eu já disse, não é? Quando que você sabe se é disciplina ou se é aprovação? Quando é uma disciplina pela qual você está passando, Deus vai mostrar onde você está sendo disciplinado, onde você está errando, para que você possa se corrigir. Se você não, está tudo bem, estou em paz realmente com Deus, tal, não é? Então você está passando por uma aprovação, porque Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. Amém? Palavra final. A disciplina de Deus não permite que o crente viva em atos de libertinagem, já que o Espírito Santo o corrigirá todo o tempo. Não menosprezes a disciplina, pois isto mostra que está sendo santificado na sua conduta. Amém? Você não despreze a disciplina que vem do Senhor para a sua vida. Assim seja, porque assim disse o nosso bom Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos abrir as nossas bocas, não é? E falar contigo, Senhor. Isaías, quando contemplou a ti, ele disse: vou morrer, não é? Porque os meus olhos viram o santo, não é? E veio uma brasa do altar e o purificou para que ele pudesse se manter vivo, porque ele reconhecia ali a sua pequenez, as suas maldades, as suas iniquidades, Pai. E nós já fomos salvos por Ti, Pai. Por uma única oferta, o Senhor nos aperfeiçoou para sempre, Pai. E nós queremos Te agradecer, porque agora nós temos livre acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos, Pai. Nós queremos Te pedir, Pai, nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti, Pai, e nós queremos humildemente, Senhor Deus, Te pedir que essa palavra que nós ouvimos essa noite, Senhor, que ela produza frutos, que ela produza resultado na nossa vida, que ela nos ajude, Pai. Nós sabemos que o Senhor exorta, disciplina, corrige a todo filho que o Senhor ama, a todo filho que o Senhor recebe, Pai. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite exatamente para isso, Pai, para que nós possamos ser corrigidos, para que então nós possamos ser aprovados, promovidos, passarmos para outros patamares, Pai. E nós queremos isso, Pai, nas nossas vidas, para que nós possamos ser participantes da Tua santidade, Pai, co-participantes da natureza divina, Pai. Isso é um privilégio, Senhor Deus, nós sermos participantes do poder criador, do poder de sabedoria, do poder de misericórdia, do poder de perdoar. Senhor, obrigado, Senhor, por isso. E eu te peço pela vida de cada filho Teu que está aqui nessa noite, pela vida de cada internauta, Jesus, que ouviu essa palavra, que conheceu agora, que pode ter o discernimento, Senhor, para que nós possamos tomar rumo nas nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra diz que quando ouvires a minha voz, né, nós vamos viver para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. E nós queremos andar no Teu caminho santo, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos comer o melhor dessa terra, Pai. Nós não queremos pecar, nós queremos andar verdadeiramente em linha com a Tua palavra, e nós pedimos, nos ajuda, Pai. Nós sabemos, a Tua palavra diz que aquele que não peca é mentiroso. Nós erramos às vezes, Senhor, temos às vezes atitudes, pensamentos, Senhor Deus, que não condizem com a Tua palavra, e nós queremos Te pedir que o Senhor nos perdoe, Pai. Nós sabemos que o Senhor já carregou os nossos pecados, as nossas iniquidades ali na cruz, e nós queremos Te pedir, perdoa, Senhor, mas a Tua palavra também diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia, Pai. Que nós possamos deixar tudo aquilo, Senhor, que tem sido uma âncora na nossa vida, que tem impedido que as portas estejam plenamente abertas para nós, Pai, porque nós sabemos que esse ano é um ano que o Senhor preconizou, que o Senhor profetizou aqui, através dos anjos desse ministério, Pai, que seria um ano de grandes conquistas, de invencibilidade, Pai, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, Pai. O pecado não pode mais nos vencer, Pai, e nós queremos, Senhor Deus, que isso seja realidade nas nossas vidas, Senhor. Nós nos consideramos mortos para os pecados e vivos para Ti, Pai, e queremos nos acertar com qualquer pessoa, em qualquer área, Senhor, para que nós possamos ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra diz que sem santificação ninguém pode ver o Senhor agir, Pai. Sem santificação, o que é santificar-se é afastar-se daquilo que é profano, Senhor Deus, e nós queremos nos afastar de tudo aquilo que possa Te entristecer, Pai, para que o Senhor possa olhar para nós, que o Senhor possa se alegrar
conosco, e que nós possamos sentir isso no nosso espírito, porque o seu espírito é um com o nosso espírito, e que essa alegria também se manifeste nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter a certeza, né, de que nós estamos te agradando em tudo. Nós pedimos humildemente, nós precisamos de ti, Pai. Continua falando conosco, que a tua palavra, que é viva e eficaz, esteja se manifestando na vida de cada um dos eleitos, Pai. Para a honra e glória do teu nome, é que nós te pedimos humildemente, Senhor, porque começando aqui do altar, passando por todos os teus filhos, porque sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, que somos todos iguais diante de ti, Senhor Deus, temos apenas chamados diferentes, mas nós nos colocamos todos diante de ti, humildemente, Pai, para recebermos socorro no tempo oportuno, Pai. Nós cremos nisso e recebemos agora essa manifestação, para que nós possamos ser disciplinados e corrigidos, e saiamos, né, dessa disciplina, dessa correção, por uma vida dirigida totalmente pelo teu Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos no teu nome, Jesus, e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. Se tiver algum visitante, alguém que está pela primeira vez na igreja ou no culto e queira o CD sobre esse estudo, foi pregado pela Bispa Solange, amém? Você, internauta abençoado da graça de Deus, também tenha uma excelente noite, e eu sei que essa palavra cumprirá os desígnios que foram traçados por Deus para a sua vida, como também para a nossa, em nome de Jesus. Amém.